Seja muito bem-vindo, está começando mais um Content Podcast. Eu sou seu host, Pedro Mendonça. Então, antes da gente começar o episódio, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. Isso ajuda muito a crescer o nosso canal. Hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Ela é sócia-diretora do Seeds of Dreams Institute, coautora de 2 livros Soft Skills e UB, o gênio por trás de Mickey Mouse. Senhoras e senhores, Juliana Oliveira. Que prazer estar aqui com você. Finalmente deu certo. Finalmente, a gente conseguiu. A gente tá o quê? Alguns meses. Já, alguns meses já. Tentando. Um prazer estar aqui com vocês. Espero compartilhar bastante coisas aí que possam ser aplicadas, tanto na vida pessoal quanto profissional, né? O prazer é meu, Juliana. A gente, como você disse, né? A gente já tá há alguns meses tentando essa gravação, né? E a gente conseguiu. Juliana, eu sempre gosto de pedir pro nosso convidado contar um pouco da história dele, pra nossa audiência conhecer. Conta um pouquinho da sua história. Vai ser um prazer. Então, eu sou da área de CX, de Customer Experience. Nasci aqui no Brasil, em São Paulo. Então, estamos aqui em casa. Mas hoje em dia, fico pouquíssimo aqui. Eu brinco que os boletos chegam aqui, mas eu nunca tô aqui. E com 17 anos, eu fui pra Inglaterra. E eu morei lá por mais de uma década. Foi lá que eu me formei, foi lá que eu comecei minha carreira, sempre nessa área de experiência do cliente. Eu brinco que eu fazia experiência do cliente antes de se chamar experiência do cliente. Agora todo mundo fala de CX, Customer Experience, eu falo, eu sou do tempo raiz, quando tudo ainda era mato. E não tinha esse nome, exato, não tinha esse nome tão bonito. E lá na Inglaterra, eles já tinham muito essa preocupação de olhar a experiência do cliente como um todo. Então, apesar de eu trabalhar em times comerciais, e minha meta é ser comercial, e você ser a cara, né? Quem tá ali no time comercial, você é a cara da marca para os seus clientes, existia uma preocupação muito grande que eu também tinha que estar de olho em toda essa jornada do meu cliente com a marca. Então, por exemplo, fui lá, vendi, bati a meta, legal, montei toda a estratégia com o cliente, sempre foram vendas consultivas. Mas se meu cliente volta e precisa do meu pós-venda, precisa da minha logística, ou dos meus engenheiros, ou do meu financeiro, eu tinha que estar de olho também em como era essa relação entre ele e a marca, ainda mesmo não sendo minha responsabilidade, digamos assim. Então, por isso que eu falo que eu fazia CX, que a essência de experiência do cliente é justamente isso, é que é a jornada toda, não é só um time que é responsável, mas todos são responsáveis para que a experiência seja positiva. Então, toda a minha carreira foi nessa área, e aí eu voltei para o Brasil em 2017, e aí entrei no Seeds of Dreams Institute, onde eu sou sócia hoje, e a empresa, a sede dela é em Orlando, nos Estados Unidos, então por isso que eu fico muito entre aqui e lá, é a minha ponte aérea, Orlando-São Paulo, e a gente dá treinamentos com foco nessa área de experiência do cliente, excelência em atendimento, então a gente fala muito sobre a guestologia, que é a arte da Disney de encantamento ao cliente, clientologia, onde a gente olha várias grandes marcas que são referência também quando a gente fala de experiência do cliente. E psicologia positiva, que é o que eu tenho pós-graduação. E por que psicologia positiva? O que isso tem a ver com a experiência do cliente? Mas a gente não pode esquecer que a experiência do cliente começa com a experiência do colaborador. E é aí que a psicologia positiva entra, a gente replica isso muito dentro das empresas, em cuidar também do nosso colaborador, das nossas pessoas, porque são eles que vão entregar a experiência lá na ponta. Então é assim que a gente conecta essas duas temáticas. Quero falar de cada um desses conceitos mais pra frente, mas antes eu quero falar um pouquinho da sua atuação mesmo na Seeds of Dreams. Você falou que vocês fazem treinamento dessa jornada do cliente, do CX. Como que isso funciona? Então, por exemplo, a pessoa está assistindo hoje, tem uma empresa pequena, eu quero fazer isso para o meu cliente, como é que eu faço? Como é que eu implemento isso para o meu cliente? Dá para implantar desde pequeno ou só para o médio grande? Como que funciona? Como que é a atuação de vocês? E já dando uma dica aí para o pequeno e médio. Todas as áreas dá para implementar. E eu acho que um grande mito que ainda existe no mercado é achar que CX, que Customer Experience é coisa só de empresa grande. Não é. Todos nós lidamos com clientes, todos nós dependemos do cliente, para isso a gente tem que oferecer, para isso a gente tem que oferecer uma experiência de extrema qualidade e não importa o seu tamanho. E às vezes, um dos cases que nós somos muito conhecidos é o case da Disney, Uma porque o nosso presidente fundador, ele foi executivo da Disney por muitos anos,
foi um dos meus mentores, também tive outros mentores que saíram da empresa, ou foram professores ou diretores na Disney University, no Disney Institute. Então, muita gente olha e fala, mas é fácil para a Disney encantar o cliente. A Disney tem um castelo, a Disney tem o Mickey Mouse, só que não. O cliente que entra num parque da Disney, a barra tá lá em cima. Um cliente que talvez entre numa loja de um pequeno negócio, ele tem uma certa expectativa, mas você tem muito mais chance e flexibilidade de encantar aquele cliente do que nas grandes corporações. Então, a gente tem treinamentos desde que são grande parte dos nossos clientes, eu diria 95% da nossa carteira são clientes de grande porte, mas a gente também atende pequenas, médias empresas que participam dos cursos que a gente tem online, das nossas imersões também nos Estados Unidos, que a gente tem tanto para grupos fechados, por exemplo. Agora, a gente estava com um grupo da John Deere, mas a gente vai ter uma aberta em novembro que você pode ir, outra pessoa pode ir. É legal porque é rico em conteúdo, em termos de trocas também, porque cada um vem de uma empresa diferente, de um mercado diferente. Então, a gente tem um leque, desde palestras também. Minha empresa vai fazer uma convenção, eu quero uma palestra sobre essa temática. Workshops, seminários que são mais longos. Então, tem todo esse leque dentro do Instituto que a gente oferece, mas sempre com foco voltado para essa experiência do cliente, mas do cliente interno e externo. Então, a gente olha muito também para o colaborador. Porque, como eu falei, não existe CX de sucesso sem uma experiência do colaborador positiva. Então, a gente olha sempre essas duas frentes. A gente não dá o valor só para o cliente final, mas também para o nosso cliente interno, porque é ele que vai entregar a experiência lá na ponta. Com certeza. E dentro dessa jornada de experiência do cliente, o que você acha que é imprescindível? Isso aqui não pode faltar dentro da jornada do cliente. E como eu construo ela, de passo a passo? Isso eu falo para o pequeno e médio. Eu quero construir aqui na minha barbearia. O que é imprescindível para mim construir? Mesmo que seja pequeno, mas para que eu possa fazer essa construção. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ter um propósito muito claro. E esse propósito, ele tem que colocar o cliente no centro. Então, assim, porque todo mundo que você treinar dentro do seu negócio, se você tem uma barbearia, que você tenha 3 funcionários, se um deles não tem foco no cliente ou não tem vontade de atender esse cliente, você destruiu a jornada. Eu fui recentemente, inclusive, você deu o exemplo de barbearia, eu tava com meu tio em São Paulo, e aí a gente saiu de uma palestra, ele falou, vou aproveitar e vou na barbearia aqui do lado. E aí ele foi. E a recepcionista... Gente, trágico. A mulher não olhava pra gente. Parece que o cliente tá fazendo um favor pra eles, né? E eu olhava assim, eu falei, mas ela não vai olhar pra gente? Ela assim, não tem horário agora. E tipo assim, olhando pro computador, zero de falar assim, olha, volta daqui 20 minutos, ou daqui não sei o que lá, nada. No segundo dia, a gente foi dar um treinamento nessa mesma área, que era a mesma empresa, e tinha essa barbearia ao lado, a gente falou, vamos tentar pela segunda vez. A mesma atendente estava lá, sem vontade nenhuma de atender. Então, assim, tem que ter muito cuidado no seu processo de contratação. E se você tem um propósito claro que coloca o cliente no centro, todo mundo tem que abraçar isso. Então, independe do tamanho do negócio, mas precisa ter treinamento e precisa ter a liderança ali também de olho que isso está sendo feito e está sendo entregue para o cliente. Porque ali tinha um gerente que não estava vendo como essa mulher estava atendendo o cliente. Então, às vezes, o colaborador é um reflexo simplesmente da liderança. Sim. E não importa o tamanho. Em qualquer empresa, a gente vai ter que tratar e vai ter que tratar o cliente bem. Só que a gente vai ter que passar essa cultura e esse propósito claro para todos. A Disney, por exemplo, o propósito da Disney é criar felicidade. Exatamente. Nós criamos felicidade para todos. Sim. Qualquer idade, de qualquer que seja a sua nacionalidade, não importa. A gente está lá para criar felicidade. E lá dentro, não importa se você é um segurança, se você é do time de limpeza, se você está fritando hambúrguer, se você está atendendo naquele restaurante, se você é o Mickey, não importa. Você está ali para criar felicidade. Então, isso é disseminado para todos os níveis. Então, você já treinou shoppings que a gente falou, olha, o pessoal que está na limpeza ali no banheiro durante o horário de atendimento do shopping, eles também estão entregando felicidade. Eles também podem dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem entra ali. Isso está muito claro para eles também, né? Então, isso precisa... Então, veja que você pode aplicar isso em qualquer negócio.
Independe do tamanho. Mas eu acho que, primeiro de tudo, é isso. Ter um propósito muito claro. O cliente está no centro. E a liderança vai dar o exemplo. E treinamento. E cuidado com quem você contrata também. Você falou aqui, eu também lembrei de uma história. Eu tinha uma proposta muito boa para uma empresa. E eu fui a essa empresa. Na verdade, eu ligava na empresa e as pessoas me atendiam muito mal. Não atendia, atendia de qualquer jeito. Enfim, eu falei, eu vou lá na empresa. Eu fui, bati na empresa, falei, eu preciso falar com fulano de tal. Eu sabia que ele tava lá. E ele me conhece. E aí, eu preciso falar com fulano de tal. Não, mas ele não tá aqui. Eu falei, eu espero. Aí me colocaram num canto, assim, eu tinha uma proposta muito boa pra ele. Se não fosse pra ele, ia ser pro concorrente dele. Uhum. E aí fiquei esperando. Aí passaram o telefone, eu não sei se ele gostava de mim ou não. Me passaram o telefone de uma outra pessoa. Ó, quando você puder, liga pra essa pessoa aqui que ela vai resolver pra você. Falei, cara, mas eu já tô aqui na empresa. Me recebe 5 minutos. Não, fala com ela. Aí depois eu liguei pra ela, falei 2 minutos, ela desligou na minha cara. Gente, Falei, então é assim? tá vendo? É assim? Beleza. Fui no concorrente, dei pra própria concorrente, fechei o concorrente. Então é isso que você falou. A pessoa, às vezes, eu não sei se isso acontece, até jogo isso pra você também, mas nessa jornada do cliente, às vezes a empresa chega num patamar relativamente estável, que ela pensa que ela não se importa mais com os outros. Isso acontece? Você percebe isso? Sim. E uma questão é o seguinte, muito se fala de experiência do cliente hoje. Uhum. Pra onde você olha, tem lá CX, todo mundo fala sobre isso. Mas um ponto é que muitas empresas ainda erram no básico. Então você vê isso é básico, com muita frequência. Esse erro de você ser mal atendido, de não ter empatia pelo cliente que tá ali do lado, por tratar o cliente como se ele fosse garantido. Nos meus treinamentos eu sempre falo, e nas palestras eu falo, tem um artigo fantástico da Cornell University, que é uma das grandes universidades dos Estados Unidos nessa área de hospitalidade, mas hospitalidade com esse olhar mais para excelência em serviços, não essa coisa de, eu preciso ser então da área de hospitalidade, de hotéis, não. E esse artigo eles falam o seguinte, que o cliente, você não pode tratar ele como customer, porque customer, a palavra customer vem de habitual, de garantido. E muitas empresas tratam o cliente exatamente assim, como garantido. Ele é só mais um número, ele vai voltar, ou eu não preciso. Esses dias mesmo eu estava conversando com alguns empresários e eles falando assim, gente, é como se hoje você liga para cancelar um cartão, a pessoa não tá nem aí se você é um cliente de 20 anos. Ela fala, quer cancelar? Tá bom. Não brigam mais por você. E a virada de chave aí, que é o que empresas como a Disney, Ritz-Carlton, Four Seasons, a Apple, esses caras têm, é de que o cliente, ele é um convidado. Então, a Disney chama os seus clientes de guest, de convidado. Por quê? Toda a cultura gira em torno de tratar um cliente como convidado. E o que é um convidado? Convidado você quer receber em casa, trata bem, você quer tratar bem, você coloca o tapete vermelho, você limpa tudo, você prepara, faz um bom você café. faz um bom café, você pergunta se a pessoa gosta de café, de chá, de suco, de água, você prepara tudo. Então lá atrás o Walt Disney já tinha essa visão e ele falava, olha, nossa cultura, a cultura Disney, a gente vai ter os cast members, os membros do elenco, que são os colaboradores, que eles estão ali para um show. E você vai ter os guests, que são os clientes. Clientes são convidados especiais. Então, por isso que lá você nunca vai ver eles falando assim, a client, a guest, um convidado. O Ritz-Carlton usa a mesma linha, a Universal a mesma linha. Porque só essa virada de chave, você já começa a tratar o cliente diferente. Ele não é garantido. Só que hoje a gente fala tanto de experiência do cliente. Hoje, experiência é diferencial. Básico bem feito não é diferencial. Básico bem feito, o nome já diz. É o básico. Só que tem empresa falhando no básico. Que nem faz isso. Então, por isso que o básico bem feito agora virou, nossa, eu já ouvi o pessoal falar assim, o básico bem feito é perfeito. Eu falei, gente, não é. Básico bem feito não é diferencial de mercado. É o ir além. É o diferencial de mercado. E é por isso que essas grandes marcas, a Disney agora centenária, é uma empresa que tá há 100 anos aí, porque ela vai além do básico. Não é só um parque temático. Vai lá, vai numa atração. Não.
é emocionar, é criar essa conexão, é chorar, e é a família inteira que se diverte. E a gente pode levar isso para as nossas marcas. Que conexão! Esses dias mesmo, na sexta-feira, eu estava mandando algumas mensagens para alguns clientes meus, que já foram clientes, e para perguntar, e aí, vocês estão bem? Ah, eu vi isso aqui, lembrei de vocês. E coisa básica, mas que faz a diferença. Mas esse básico que você fez, a pessoa já, nossa, lembrou de mim. Exato. Que ninguém faz. Porque a pessoa só faz na contratação. Exatamente, ou na venda. Na hora que vai vender, nossa, me contratou. bota no pedestal. Legal, nossa, vou te tratar. Depois você finge que nem esquece. É. Não. A gente tem uma política dentro da empresa de sempre manter contato com os clientes, o máximo que a gente consegue. Na pandemia, a gente mandou áudio para um monte de cliente para falar: olha, a gente queria agradecer, a gente está ultrapassando essa fase graças a você, que contribuiu, né, querendo ou não, com o nosso sucesso para conseguir ultrapassar isso aqui, que muita empresa sofreu na pandemia, e a gente usou daquele momento para falar: não, vamos agradecer quem nos trouxe até aqui, e quem vai nos levar também para passar por essa fase, e coisas que ninguém faz. E às vezes o pessoal fica falando: ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Quanto custa você mandar uma mensagem para um cliente? Nada. Então, veja que muitas vezes o pessoal quer estar dentro da caixinha ali, eu faço desse jeito, sempre fiz desse jeito. Gente, quem quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, vai se frustrar, porque não tem. Não tem como. É o que você falou, né? O cliente tem que se dar dizendo, né? Ele é um guest, ele é um convidado. E eu vejo que o cliente tem que ser um parceiro. Você tem que tratar ele como um parceiro. Exato. Então, muitas pessoas não tratam, né, os seus clientes como convidados, como parceiros. Já aconteceu, por exemplo, não vou citar nome, mas eu era cliente de uma empresa X. E na minha cabeça eu conhecia o dono. Então eu considerava essa pessoa um parceiro meu. Uhum. Sempre que eu ia lá, eu ia consumir o produto daquela empresa. Que isso, Pedro, vem cá, aquela coisa toda. Quando eu fui fazer um negócio com ele, não. Negativo. Eu falei, então vamos para outro que é parceiro. Porque eu busco parcerias. Então, a pessoa só tá me tratando bem porque quer o resultado comigo, não quer me tratar bem aqui quando a gente vai fazer uma parceria de negócios. Sim. Então tem muito isso, né? A gente estuda na administração, a negociação ganha-ganha, né? E que na prática a gente não vê muito isso. Na prática é só eu ganho você e o outro perde. Exatamente. Mas você tá falando muito de Disney e você tem uma paixão pela Disney. Eu queria que você falasse da onde que veio essa paixão pela Disney e depois a gente já emendasse na história do Walter, do Roy, enfim. Legal. Eu acho que muitas pessoas, principalmente da nossa geração, têm essa conexão muito forte com a Disney, né? Sim. Eu cresci com os filmes da Disney e eu tive a sorte também, meu tio, que hoje é o presidente da empresa, quando ele entrou na Disney como executivo, eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade. E ele é fã. Ele saiu da empresa há muitos anos e ele ainda tem... Ele faz palestras, ele tem meia do Mickey, tudo do Mickey. Uhum. E ele é super... Eu falo, você sai da Disney, mas a Disney não sai de você. Então eu brinco que não tinha nem como eu não gostar de Disney, porque eu já tinha uma influência muito grande, né, dele, crescendo. E, obviamente, depois, trabalhando nessa área com cliente, com esse relacionamento e tudo mais, a Disney é referência mundial. Sim. Quando a gente fala de experiência do cliente e excelência. Então, não tem como você trabalhar nessa área, ter essa grande influência até dentro da família e não se apaixonar por tudo que eles representam. Então, uma paixão minha sempre foi esse lado de negócios deles. De estudar realmente a mente, né, do Walt, do Roy, do Ub, de como nasceu o império, mas para mim sempre foi mais um foco nessa área de negócios. Como é que a empresa chegou aqui? Então, eu já fiz várias viagens para cidades minúsculas no meio do Missouri, que o Walt Disney passou por lá. A gente tem uma imersão que segue os passos dele também, por Chicago, Marceline no Missouri, Kansas. Vamos para a Califórnia também, fazemos várias visitas técnicas lá. Recentemente a gente voltou de uma revisita por todos os parques da Disney, da Universal, que é a principal concorrente no mundo inteiro. Mas sempre com esse olhar da experiência. Porque assim, nos nossos treinamentos, às vezes eu vejo as pessoas falarem muito da teoria. Você pega um livro lá, lê, legal, a Disney faz isso, que bonito. Mas você sabe como é na prática? O cliente quer saber como é que funciona na prática.
Quando um cliente me contrata, ele fala, tá, legal, bonito, mas e na prática, como é que é? E você só sabe na prática se você vive isso. Então, a gente investe muito em... Por exemplo, acabei de voltar de outro cruzeiro deles, para ver como é realmente tudo que você sabe deles, da teoria, como é que isso é aplicado lá no dia a dia. Porque é isso que as pessoas querem fazer, querem saber o como. Então... A parte chata do meu trabalho é estar imersa o máximo que eu posso dentro das experiências que eles têm, dos parques, dos cruzeiros, da divisão de maratonas, por exemplo, que eles têm também. Todo tipo de experiência. A gente acabou de voltar da Califórnia, onde eles têm a maior conferência da Disney, assim, no mundo para fãs, a D23, que agora vai ter uma versão aqui no Brasil. Então, assim... Uma é uma paixão que eu gosto, uma marca que eu respeito muito, acho um case de sucesso fantástico e acho que tem muitas lições que a gente pode trazer para o nosso negócio. E o que mais me encanta, é óbvio, adoro os parques, as atrações, Mickey Mouse, mas eu gosto muito do business deles, do negócio deles. Eu acho que é uma, assim, uma aula tremenda para qualquer empreendedor, não importa o tamanho, qualquer líder. E claro, a empresa é perfeita? Não é perfeita. Sim. A Apple não é perfeita, Starbucks não é perfeita, a minha empresa não é perfeita, a sua não é. Mas quando você olha o todo, eles ainda são muito, assim, mestres naquilo que eles fazem e a gente pode tirar muitas lições. Então, eu acho isso bem legal. Porque hoje em dia, as pessoas aprendem muito por case de sucesso. Existem várias pesquisas já que apontam que os times aprendem muito mais quando você dá um case para eles. Então, por isso a gente traz muitos cases para os nossos treinamentos. A Disney sendo um deles, a gente fala também de Apple, de Starbucks, de Nordstrom, que é referência também em atendimento ao cliente. E as pessoas começam a conectar muito, de uma maneira muito mais fácil e replicar isso do que se você só lá vai dar teoria e a pessoa falar, tá bom, como é que eu aplico isso agora? Então, é legal ver os nossos clientes também que voltam das imersões e aplicando e tendo resultados e abrindo a mente. Nossa, eu nunca pensei que eu podia mudar isso aqui, um detalhe, e mudar e transformar a experiência do meu cliente. Então, essa semana a gente teve um webinar que a gente reuniu alguns dos nossos clientes para falar como é que eles aplicaram as lições. E é muito interessante. É a parte mais gratificante do meu trabalho, é ver que eles absorveram, eles estão aplicando, e isso está tendo um impacto positivo dentro das empresas deles. Então, eu acho essa parte a mais fantástica, assim, do que eu faço. A gente vivendo nessa era de rede social, tudo é conteúdo. E o que a Disney faz? Começou produzindo conteúdo. Tô com uma gripe aqui, pessoal, tá difícil. E a Disney começou produzindo conteúdo. Então, talvez seja o primeiro produtor conteúdo de toda essa... Sim. Todos esses últimos 50 anos. E eles conseguiram transformar toda essa produção em talvez um grande ecossistema. Você vê dessa forma? Sim. Não, é um ecossistema gigantesco. Ele já vê o Mickey na televisão, ele chega no parque, o Mickey tá lá, ele compra depois o bonequinho. É um ecossistema gigantesco. Então, o cliente, ele tem 10 vertentes ali. Isso é interessante que você falou, que é um ponto muito forte da Disney, que é a sinergia. A Disney é muito forte nisso. Então, por exemplo, uma atração... um filme vira uma atração, que vira o merchandising, aí pode virar um outro programa, por exemplo, no Disney Plus, uma série, como, por exemplo, o que eles estão fazendo agora com Star Wars, né? O Mandalorian no Disney Plus, mas aí tem uma área de Star Wars dentro dos parques, então a Disney é muito forte em maximizar os seus produtos. Então, assim, olha Frozen. Frozen já gerou várias coisas, já virou uma área de Frozen lá em Hong Kong. A Frozen é uma empresa. Exato, assim, eles viram assim, e eles são muito fortes em fazer isso, e às vezes a gente esquece de fazer isso com os nossos próprios produtos. A gente esquece de maximizar um produto que pode dar sucesso também de várias outras maneiras. Por exemplo, eu tenho uma imersão, só que nem todo mundo pode ir para imersão, mas eu tenho um curso online. Então, a pessoa tem acesso à parte do conteúdo, mas é online. Ou você tem um livro, ou você tem... Então, assim, é pensar um pouco como é que eu posso maximizar o que eu já tenho e distribuir em vários canais, que é o que a Disney faz muito bem. Então, agora você vê o Inside Out, o Divertidamente. Foi um sucesso de bilheteria. Tá o 2. O 2.
passou vários grandes nomes aí de bilheteria. E agora o navio que eu acabei de voltar, o Wish, que é o último, é o mais novo da frota e tá saindo agora em dezembro, o Treasure, tem uma loja de doces que é toda temática dos personagens de Divertidamente. Então a Disney maximiza levando... é fã, vamos levar, como é que a gente vai levar? Já tem outros, já tem um restaurante com a temática de Marvel. Por quê? E é tão interessante que talvez, de repente, o restaurante nem seja bom. Não tô falando da Disney, Sim. mas de repente a comida não é boa. Mas por ser Marvel, a pessoa acha bom. Exato. E outra pra pegar esse público também. Porque quando a Disney foi comprar Pixar, Marvel, Lucasfilm, ela quer pegar um público que não era originalmente dela. Agora, eles diversificaram a carteira. Então, assim, os adolescentes que gostam de Marvel, agora eles podem consumir conteúdo do Disney Plus. Eles podem aproveitar essas atividades de Marvel que tem a bordo dos navios. Os próximos vão vir ainda mais forte esse ponto. Por quê? Porque ela não pode depender só da nostalgia que eu tenho, você tem, muitas pessoas da nossa idade têm de Cinderela, de Pinóquio, de Ariel, de Branca de Neve, porque as novas gerações, já para eles, já não tem tanta conexão. Vezes, exato, então eles têm que inovar o tempo inteiro. Então veio Star Wars, veio Marvel, e Marvel, eles já tiveram muito sucesso de bilheteria, e já pagou o investimento deles comprarem a Marvel algumas vezes. Então, é outra lição de a gente tem que inovar sempre, a gente tem que estar de olho no nosso público, o que o nosso público quer, e tem que estar pronto para tomar essas decisões e para diversificar, e é isso um pouco do que eles estão fazendo. Você falou dessa diversificação, porque a missão da Disney é trazer felicidade para as pessoas. A partir do momento que você aumenta a empresa da forma que a Disney virou um império, então você compra Marvel, Lucasfilmes, uma série ESPN, que é esportes, uma série de outras empresas, você aumenta o seu público. Sim. Como que eu mantenho a minha missão com uma diversificação tão grande? E já emendando nessa pergunta, recentemente, eu falo 3, 4 anos, a Disney vem batendo muito forte com a agenda woke nos filmes. Isso tem desagradado muito os consumidores. Isso se reflete na bilheteria. Como que você vê isso? Sendo que a missão da Disney é fazer as pessoas felizes. E sendo que no cinema, a Marvel não tá fazendo pessoas felizes nesse sentido. Ela tá querendo aplicar uma agenda política. Então, qual que é a sua visão disso também? Eu acho, primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, para manter esse padrão que eles têm, é cultura. E a Disney tem uma cultura muito forte. E uma cultura você não constrói da noite pro dia. Você não vai ter uma cultura da Disney dentro do seu negócio. Cada negócio tem a sua cultura. Você pode se inspirar em outras grandes culturas e falar, isso aqui eu posso adaptar no meu. Mas nunca... Às vezes a gente tem clientes que falam, não, eu quero a cultura da Disney aqui dentro. A gente vai falar, você não vai ter. Você tem a sua cultura. Você pode ter inspirações que vão te ajudar a fortalecer a sua, mas cada uma tem a sua. Então, a Disney, primeiro de tudo, ela tem uma cultura organizacional muito forte e praticada. Porque tem muita empresa que fala, eu tenho esse padrão, por exemplo, esse é o meu propósito, esses são os meus padrões de qualidade, mas tá lá, bonitinho, na parede, mas ninguém pratica, tá lá bonitinho. É pra cumprir tabela. Só pra cumprir tabela, ou pra apresentar pro novo colaborador e falar assim, olha aqui o que você tem que fazer. A Disney não, ela pratica. A gente já fez várias visitas de backstage, e você vê por todos os cantos as 5 chaves, que são os padrões de qualidade, e eles reforçam isso muito em treinamento. Então, isso, primeiro de tudo, é a única maneira de você conseguir manter um império desse tamanho e não perder isso. Quer dizer que a empresa nunca deu uma escorregada? Não quer dizer, que foi o que eu falei lá no início. E aconteceu essa questão da agenda woke, que a Disney recebeu muitas críticas, inclusive com o antigo CEO, que só durou 2 anos no posto, o Bob Chapek. Sim. E aí veio o Bob Iger, justamente por esse problema, respondendo a você, veio resolver. E aí o Bob Iger, que era o CEO da empresa, saiu, deu o cargo pro Bob Chapek. O Bob Chapek ficou os 2 anos, teve toda aquela briga com o governador da Flórida.
por conta da nova lei, Don't Say Gay. E aí veio o Bob Iger pra arrumar a casa, porque ele viu que a coisa desandou. E uma das falas do Bob Iger foi justamente isso. A gente tem que voltar ao que a gente era. A gente tá aqui pra contar histórias e não pra impor uma agenda nos nossos filmes, nas nossas séries. Então, ele falou que um dos focos dele, principalmente nos times de criatividade, é voltar ao que a Disney era antes. Vamos contar histórias. Eu acho que as histórias vão envolver, é óbvio, um reflexo do que é a nossa sociedade hoje. Então, o que não se falava lá atrás nos filmes, porque não era tão latente na sociedade como é hoje, eu acho que tem que representar a sociedade como ela é como um todo, como eles fizeram com Tiana, por exemplo, que foi a primeira princesa negra da Disney. Como eles trouxeram Encanto, sabe? Crianças de outra cultura. Sim. E você vê vídeos de crianças que se conectam, que se parecem com os personagens. Isso eu acho muito bacana de fazer, porque a empresa está evoluindo com a gente que está evoluindo também. Mas eu acho que o grande problema foi tentar mudar um personagem que já existia e querer transformar esse personagem em um outro personagem. Aí as pessoas se voltaram, falaram, não, mas peraí. Muita gente. Então, e eu acho que você tem que criar o personagem novo. Por exemplo, Tiana. A Tiana é muito forte. Eu acho ela fantástica como princesa. E ela nasceu, ela é original, tanto é que agora mudaram a atração lá no Magic Kingdom, que agora é da Tiana, e é sensacional, porque tem muitas crianças que se identificam. No navio, agora que eu voltei também, eu até fiz um post recentemente falando sobre isso também. A Disney começou a mudar os quadros dentro do navio, para ter crianças negras também, para representar um público que também frequenta, para que as crianças consigam se identificar também. Então, ela está indo muito para esse caminho também já era uma empresa inclusiva, mas está buscando cada vez mais representar todos os seus clientes. Então, isso eu acho legal, mas é aquilo que você falou, o Bob Iger voltou para falar, olha, vamos com cuidado, a gente não tá aqui para colocar uma agenda política, a gente tá aqui para contar histórias. Então, eles estão dando um passo para corrigir isso e voltar a ser o que eles eram, mas claro, sendo inclusivos, tendo diversidade nos filmes, nas atrações, nos colaboradores. É muito o que você disse, a raiva ou a indignação das pessoas era justamente essa, pegar um personagem que já é estabelecido e mudar ele. Então, por exemplo, a Pequena Sereia. Aí vem a Pequena Sereia negra. A questão não é ela ser negra. A questão é que o personagem não é negro. Então, se você faz um personagem original e ele é negro, tá tudo certo. Ou qualquer outro, tá tudo certo. Então, muita gente se indignou. Eu acho que o Bob Iger já está arrumando a casa, né? Nesse sentido de, como você disse, né? Nós temos vários temas hoje que não eram falados antigamente e que esses temas são válidos e têm que ser discutidos, mas que são histórias e não a famosa lacração, né? Sim. E você percebeu algum tipo de mudança nesses últimos 3 anos nesse sentido? Seja em navios, seja em parques, seja... os filmes a gente vê isso, mas você que frequenta, né, bastidores, você percebeu essa mudança depois da chegada dele? Do antigo, do Bob Shaper, ou da volta do Bob Iger? Da volta do Bob Iger. Da volta do Bob Iger. Assim... Ele ainda tá arrumando a casa, porque o Bob Chapek, ele entrou na pandemia. Foi. Não culpo o Bob Chapek, muita gente fala, mas que ele foi horrível. Eu acho que teve culpa dos dois ali, inclusive do Bob Iger, porque foi ele que escolheu o Bob Chapek. Inclusive saíram notícias agora, várias matérias falando justamente sobre a briga entre os dois internamente durante a época do Bob Chapek como CEO. Então, o Bob Iger também errou, né? Ele escolheu errado. E ele também errou como líder, como ele se posicionou com o Bob Chapek já no cargo. É a mesma coisa de eu chegar pra você e falar assim, você vai ser o novo CEO? Eu sou a antiga CEO, mas eu vou controlar você. Não existe. Ou você é o CEO, ou você não é. Você não vai querer ficar sendo controlado por mim.
Entendeu? Então, assim, você quer autonomia. E o Bob Iger deu uma segurada nisso um pouco e quis segurar ali o poder dele. Então, ele teve culpa também, de certa forma, mas ele tá vindo agora e assim, eu sou super fã dele, do Iger. Eu acho ele a liderança dele realmente, ele fez muitas coisas para crescer esse império que a Disney é hoje, né? Foi ele que ele tá por trás de todas as grandes aquisições da empresa. Exato. Então, realmente, ele é um cara que não dá para tirar o crédito dele, mas errou também. Teve a parcela dele de erro nesse caso. A Disney sempre foi uma empresa inclusiva. Eu acho que o que mudou foi quando eles introduziram essa nova chave. Você deve ter visto a inclusão. A Disney tinha 4 chaves há 50 anos que são os padrões de qualidade da empresa. Então, é segurança, cortesia, show e eficiência. E aí, no final de 2020, eles introduziram a chave inclusão. Essa introdução gerou grandes problemas, que são os que você relatou aí. Porque a empresa começou a entrar, por exemplo, a Disney tinha o Disney, ainda tem, o Disney Look. Então, antigamente, você não podia ter tatuagem, era bem mais limitado, porque você tá ali fazendo parte de um show. Por exemplo, você não vai abraçar a Cinderela, ela não tem tatuagem. Não dá pra criar uma Cinderela com tatuagem agora. Só que a Disney deu uma aliviada um pouco, porque era bem restrito o Disney Look. Inclusive, eu já tive amigos que foram trabalhar lá nos parques e falaram que quando tinha o cabelo, sei lá, pode ser que nem o meu, de 2 cores, não podia, tinha que ser uma cor só, ainda era bem restrito. E aí, a Disney deu uma aliviada, aí você pode ter tatuagem, aí você pode ter o cabelo de uma cor, enfim. E isso abre uma brecha para eu falar, vamos supor que eu tenho uma tatuagem de uma serpente aqui na minha testa e eu quero trabalhar no parque. Não, você não pode, mas por que eu não posso? Se você é inclusivo? Então vejam que a empresa já era inclusiva. Não precisava dessa chave para falar. Sempre foi. Você vê um monte de velhinhos trabalhando nos parques, pessoas de todas as raças, de todas as nacionalidades você vê trabalhando nos parques, de todas as idades. Então já era uma empresa inclusiva. Só que essa chave abriu vários problemas, que é isso que o Bob Iger está tentando arrumar. E então mudou nesse sentido, eu acho, que trouxe um pouco desse caos, porque que o Iger tá tentando, né, amenizar e trazer de novo a criatividade deles, com foco em contar histórias. Mas em termos, assim, eu acho legal, algumas ações são bacanas, porque eu acho que as pessoas se sentem mais representadas. Então, por exemplo, em junho, que a Disney tem o Pride, né, o mês, o Pride. Então, por exemplo, eles colocam, os personagens têm as roupinhas com Pride, que é colorida, com as cores do arco-íris. Tem várias chamadas também dentro de Disney Springs, outras coisas. Então, a comunidade LGBT, que se sente mais representado nesse sentido, já teve feedback de se sentir mais representado nesse sentido. Então, eu acho que isso é muito positivo. E é o que a gente falou, como princesas, como Tiana, filmes como Encanto e tudo que a Disney tá fazendo para representar o todo, isso é muito positivo. Mas é aquilo que você falou, o woke acabou prejudicando a marca em algumas questões, porque, como, por exemplo, o CEO não respondeu, o antigo CEO não respondeu rapidamente ao que o governador estava fazendo. Da Flórida, né? Então, a comunidade LGBT se sentiu, mas peraí, eu trabalho na Disney e você não tá me defendendo? Então, o Iger meio que voltou pra falar assim, a gente não tem que estar se posicionando. A gente tem que fazer o que a gente tá aqui pra fazer, que é contar histórias. E não entrar em política e tudo mais. Então, é uma linha muito tênue entre você defender a causa, mas, ao mesmo tempo, ter esse equilíbrio de você não tá ali para entrar numa questão política, você tá ali para contar histórias. Então é isso que o Iger tá tentando trazer, esse equilíbrio. Eu acho que é muito positivo muitas coisas que vieram dessa questão de inclusão e diversidade, mas é uma coisa que você já via muito na Disney.
Então, não é uma coisa que transformou agora, mas tem esse foco maior. Por exemplo, esse navio, o Wish, ele já veio com a Capitã Minnie. Então, é a Minnie que é a capitã do navio, porque eles querem fortalecer mais a mulher em posições de liderança. Antes era só o Mickey. Então, a empresa tenta trazer de várias maneiras formas de defender pautas que a gente tem que defender também, e que são importantes hoje em dia. Então, essa nova geração que está vindo, eles têm um foco muito grande nisso. O que você está fazendo para todos, para o maior. Então, isso eu acho legal. Mas ele tem um desafio grande aí, porque mudanças sempre trazem muitos desafios, né? Sempre trazem uma inquietação. E hoje com a rede social, a pessoa ou ela vira um adorador daquela marca ou um hater. Exato. Então, como você está dizendo, né? É muito tênue essa linha. Sim. Então, se a empresa tem essa missão de fazer as pessoas felizes, acho que é por aí que a empresa tem que ir. Sim, né? sim. E é o que eles querem fazer. A missão deles é fazer todo mundo feliz. Então, eles estão tentando fazer justamente isso. A gente precisa representar o todo. Quem são os nossos clientes? Que nem eu falei, esses exemplos de quadros dentro do navio e tudo mais, para que outras crianças se identifiquem também com a marca. Isso é muito importante. Eu acho isso muito legal, porque realmente, você vê, as crianças vão ver fotos, vão falar assim. Você viu vários vídeos viralizaram também quando teve a Mirabel, Sim. da menininha que usa óculos, que tem o cabelo cacheadinho. Sim. Então, isso é muito legal, essa conexão que a marca tá querendo criar com todos. Mas é o que você falou, tem coisas que eles vão fazer e o público não vai gostar, e tem essa linha, tem personagens que o público ama, que o público não quer que mude, como teve o caso do Capitão América em quadrinhos, que ele teve uma da versão dos quadrinhos, não lembro de cabeça agora, que saiu, ele ia ser gay. E aí o pessoal fala, mas por que não cria um novo personagem? Porque o personagem novo, ele tem mais força do que você simplesmente mudar E é original. um personagem. É original. Então, eu acho que a questão, e é um assunto muito delicado, porque, por exemplo, se a pessoa não gosta da Ariel negra, alguma pessoa pode achar que a pessoa é preconceituosa. Ah, por que você não quer? Mas existem os dois lados. Tem um Sim. lado da pessoa que fala, não, mas agora ela representa mais. E tem um lado da pessoa que fala, não, mas a personagem original não é assim. Sim. Então, você sempre vai estar nesse meio de falar assim... E é o que eu falo, por exemplo, uma princesa que nem a Tiana, ela tem muito mais força, porque ela é original, ela tem a história dela, eu acho ela fantástica, e as pessoas adoram a Tiana, tanto é que no navio agora tinha uma área que era inspirado no filme de Tiana, agora tem atração inspirada nela também. Uhum. Então veja que ela tem uma força muito maior por ser um personagem que criaram, que contaram a história dela e que as pessoas conseguem se conectar. Quando você muda o personagem, você tem esses dois lados. Você vai ter a pessoa que vai falar, nossa, que legal, porque eles estão trazendo para uma grande personagem, agora ela vai representar um público que não se sentia representado, mas tem o outro que fala, não, mas ela Mas você ela acha não é mesmo que assim. vai ter isso? Eu falo de qualquer personagem. Por exemplo, o Mickey. Estou dando um exemplo. Daqui a pouco você mudou ele. A pessoa, pô, mas peraí, isso aqui não é o Mickey. Qualquer personagem. Se você mudar, ele já está estabelecido. Você não tem que mudar ele. Sim, Você tem que criar novos. exato. Então, Então eu acho que a pessoa cria um novo personagem, você vai se identificar com ele. E quem não gostar, não gostou. Mas aquela parcela que se identificar, vai se identificar, vai consumir o produto, vai no navio, vai fazer tudo. Então, acho que é bem por aí que acho que o Bob Iger vai fazer e seguir, né? parece que, assim, isso é uma opinião minha, né? Não falo em nome da empresa, nada, é uma opinião... Eu acho, pelo discurso dele, que eles vão focar muito em criar novos personagens, Uhum. contar novas histórias, e isso é bacana porque você cria novas relações. Exatamente. Principalmente com esse novo público. Que é o que eu falei. Tem um público novo vindo aí que eles não têm conexão, como a gente tem com Branca de Neve, com Cinderela e tudo mais. Mas é uma temática muito delicada. Muito. Porque às vezes você acha que você está fazendo a coisa certa, só que aí você vê que você não tá. Então, e você sempre vai ter os dois lados. É. E você tem que também se colocar no lado do outro. Sim. Então, eu sempre tento ver os dois lados. De tipo assim, a pessoa que fala assim, não,
a nova Ariel representa algo muito positivo. Você tem que escutar e falar, você tem que escutar do outro lado, de um lado que talvez eu não enxergue, você não enxergue, outras pessoas não enxerguem. E tem essa questão de falar assim, por que vai mudar um personagem que já existe? Traz um novo, com mais força, que tenha... Como eu falei, a Tiana é um exemplo, assim, indiscutível Crasso, né? de como a Disney acertou. De tudo, da força que ela ganhou, de tudo. E o meu lounge preferido lá no navio era o da Tiana. Com certeza. Eu acho que, essa é a opinião minha, que tem que ter novos personagens, mantém os que são originais, que já tem um público fiel, que é identificado com aqueles valores, com aqueles personagens, traz personagens novos, a galera vai identificando ou não, e aí vai criando. Eu acho que essa é a opinião minha, do que mudar e trazer essa discussão que talvez aconteceu nos últimos 4 anos e que para a empresa não é bom, para as pessoas não é bom, ainda mais hoje que a gente tem rede social, né? Sim. Eu li um livro chamado Built to Last, Feitos para Durar. Eles pegam várias empresas e o autor compara todas elas e fala que essas empresas duraram por causa da cultura. Uhum. Uma cultura forte. Como que a Disney criou essa cultura? Como que eles fazem para manter essa cultura forte? Bom, a cultura veio lá do criador, do Walt Disney. Tem até um trecho de uma fala dele que eu uso nos treinamentos, que ele fala justamente isso, o que ele quer, que a cultura Disney vai ser voltada para tratar o cliente como guest, para ter colaboradores que fazem parte de um show e que todo mundo está ali para entregar um show. E quando você está no stage, quando você está no palco, você tem que entregar a sua melhor performance. No backstage, você discute, no backstage você fala dos problemas, mas ali na frente, não. E o Walt Disney, quando a gente olha, ele era muito à frente do tempo dele. Muito. Muito. Essa visão dele, o cara já dava como fala, um show de CX, de Customer Experience, naquela época, quando ninguém falava disso. Ele já tinha um cuidado de que o que ele criava era para as pessoas tinham que gostar e então vem dele, muito forte. Ele é o cara por trás, tem muito da essência dele na cultura que a empresa tem hoje e ele conseguiu fazer de uma forma que durou 100 anos e muitos anos depois da morte dele. Então, eu acho que o primeiro de tudo é o exemplo, vem lá de cima. Então, a liderança, ela tem que dar esse exemplo e você tem que estabelecer o que você quer. Só que você precisa de vários pilares para sustentar essa cultura. Não adianta só falar, eu quero que seja assim, tá? Bonito. Mas você precisa de processos para sustentar essa cultura. Você precisa de padrões muito bem definidos e praticados para sustentar essa cultura. Você precisa de excelentes líderes e que se conectam com essa cultura, com esse propósito para manter essa cultura. Então, eu acho que ele foi muito bom em sempre se juntar de boas pessoas. Um exemplo é o Ub. O exemplo é o Ub Iwerks. E o Roy Disney, que foi o irmão dele. Que sem o Roy Disney, que muita gente não sabe... Que era o financeiro dele, né? O gênio financeiro, não teríamos o Império Disney hoje. Simplesmente assim, ele faliu todas as vezes antes de se juntar ao irmão, porque ele era o cara criativo. Já aproveitando que você tá falando isso, eu já quero emendar, que você falasse um pouco tanto do Walt, quanto do Roy e do Ub também. Cada um tem o seu papel, né? Tem. O Roy, o financeiro, o Ub da o animação. Ub, a animação e o Walt, o Disney, empreendedor, né? O criativo, o visionário. Então, ele era muito bom em... Apesar de ser conhecido por ter um ego muito grande, o Walt Disney, e eu acho que todos esses grandes gênios têm, ele sabia muito bem ver talento nas pessoas. Então, ele se juntava de boas pessoas, e pessoas que estavam conectadas no mesmo propósito, que tinham a mesma dedicação que ele, a mesma atenção aos detalhes. Ele era perfeccionista em tudo que ele fazia, e ele que tinha uma preocupação quando ele abriu os parques, de que
os executivos tinham que estar lá na linha de frente para ver se o cliente estava feliz, se o cliente estava reclamando, o que era bom, o que não era. Eles tinham uma área para comer no backstage, na Disneyland, e o Walt Disney falava, não, eu quero você comendo lá com os clientes, sentados nas mesmas mesas para escutar o que eles estão falando, entrando na fila que eles entram. Então, imagina um cara desse pensar nisso lá em 1955, e hoje a gente ainda está tentando fazer Tá tentando com as entender o que ele fez. empresas façam isso, e ele já tinha essa visão. Então, cultura, ela precisa ser praticada. Ela, assim, nenhuma estratégia bate a cultura. Aquela frase famosa que a cultura come a estratégia do café da manhã é justamente isso. Porque você pode ser a estratégia mais mirabolante de marketing, de vendas, não importa. Se você não tiver uma cultura muito bem definida, ela cai por terra. Ela cai por terra. Com certeza. Porque você vai vir, você vai fazer a primeira venda, mas você não vai manter o cliente. E a Disney só tem clientes fãs, fidelizados, embaixadores da marca, pessoas que são apaixonadas pela marca, como eu sou apaixonada por eles. Fui atrás, pesquisar, viajar, entender o que eu posso. Mickey Mouse, leve o meu dinheiro. Eu faço. Então, para você fazer isso, você precisa ter uma cultura muito forte, porque senão você não dura tanto tempo. Com certeza. Esse livro, até recomendo, pessoal. Built to Last, Feitos para Durar. Lê esse livro. Acho que, se eu não estou enganado, tem o caso da Disney também, não estou lembrado agora. Mas ele pega vários casos. É um ótimo livro esse. Já leu também? É, já. É muito bom. Tem o caso da Disney, eu não estou lembrado. Faz muito tempo Sei que eu tem li. do Marriott. Tem vários casos. Feitos para Durar, pessoal. Fala um pouquinho de cada um. Do Roy, do Ub e também do Walter. Bom, o Walt era o criativo. Então, ele era o cara que tinha visão, tinha ideia, e ele era sempre, as ideias dele não eram ideias pequenas, era sempre assim, não, vamos fazer bem feito. Quando ele idealizou o parque, falaram que ele era maluco, né? Sim, ninguém acreditou que a Disneyland ia durar, e agora temos 12 parques no mundo inteiro. E então ele vinha com as ideias malucas, e aí quando você olha a trajetória dele, a gente acompanha nessa imersão que a gente faz seguindo os passos, você vê que até ele se juntar com o Roy Disney, que é o irmão dele, que era esse gênio financeiro, ele faliu. Porque ele não tinha, ele não sabia controlar dinheiro, ele passava cheque sem fundo. O Walt Disney passava cheque sem fundo, gente. Então, quando ele se juntou ao Roy, e aí em 1923 nasceu o que hoje é a The Walt Disney Company, o Roy era quem fazia a coisa acontecer. Então, a gente fala assim, tem os dreamers e os doers. O Walt Disney era o visionário, o sonhador, e o Roy ia lá e executava. Perdeu muito cabelo o Roy, se você ver a foto dos dois, o Walt Disney cheio de cabelo, o Roy Disney careca, cabelo branco, acho que envelheceu muitos anos trabalhando com o irmão dele, porque era essa loucura. Existe uma história interessante dele, quando eles iam abrir a Disneyland, imagina, já estavam acima do orçamento. E aí o Walt Disney olhou pro castelo e falou, eu quero colocar um vitral ali em cima do castelo. Mas eu quero um original, eu quero um bom, de qualidade. E aí os executivos e o Roy, mas Walt, a gente já tá fora do budget, vamos colocar um falso lá e tá tudo bem, ninguém vai ver, tá lá em cima, quem vai ver? E aí o Walt Disney olhou pra eles, mas eu sei que é falso. Arrumem dinheiro e coloquem um original lá, porque ele não se comprometia com qualidade. Branca de Neve, a mesma história. Branca de Neve, ninguém colocava fé em Branca de Neve. Um filme, um longa, com cores, com tudo, ninguém colocava fé que ia acontecer, mas o Walt Disney, o que revolucionou, não o primeiro, mas o que revolucionou a empresa, tanto é que hoje a sede da Disney, que fica em Burbank, o prédio, o Team Disney, ele tem os 7 anões como pilares, que foi aquela virada da empresa dos estúdios Disney. Então, ele sabia que ele precisava do irmão para uma coisa que ele não tinha talento, que era organizar as finanças. Então, hoje,
o Império Disney existe também graças ao Roy Disney, porque sem o Roy, o Walt, sei lá, ia estar passando cheque sem fundo aí até... Não teria durado alguns anos, né? E aí, o Ub, outro grande nome aí na história da Disney, que esse é o cara por trás do Mickey Mouse. Então, muita gente fala que o Mickey foi desenhado pelo Walt Disney. Todo mundo conecta o Mickey Mouse com o Walt Disney, óbvio. Sim. E o Mickey tem a alma do Walt Disney, mas o corpo, quem desenhou foi esse cara aqui de nome estranho. E que ele é outro gênio que a gente trouxe para os holofotes, lançou esse livro falando dele, que poucas pessoas sabem, mas ele foi a terceira cabeça aí por trás do Império, que ele era um gênio da animação. E um gênio técnico também. Então, assim como o Roy fazia acontecer nesse lado de finanças também, o Ub pegava as ideias do Walt Disney e falava assim, não, eu sei como fazer isso aqui. O Walt Disney jogava, falava, eu queria tal coisa. Ele, não, eu sei como é que eu vou fazer. Ideias malucas. E que quando você entende a história, você vê, gente, eles eram muito fora da curva. E tinha uma habilidade, assim, que esses caras deveriam ter estátuas. Tudo bem, o Roy tem a estátua dele lá no Magic Kingdom. Mas são nomes que a gente precisa saber. E é por isso que eu sempre gostei demais para essa linha do negócio Disney. Porque tem lições valiosíssimas de uma empresa, de você não construir um império sozinho. Você precisa de outras grandes cabeças. E o Walt Disney era muito bom em identificar talento. E não ser aquele cara de que, não, eu sei tudo, eu faço tudo. Não. Mas muitos não sabem. O Mickey, como a gente conhece hoje, a forma dele foi esse cara aqui. E ele também teve influência em várias atrações, nos parques. Eu queria que você falasse do Ub e do Mickey, porque assim, pra quem não conhece a história, ou de repente que nem eu que só vi o filme, o Walt antes do Mickey, parece que foi uma coisa muito aleatória. Estavam eles ali na sala e de repente aconteceu. E na prática, provavelmente não foi assim. Não. Então, você contasse a história do Mickey e do Ub também, outras animações de repente que ele fez. A história do Mickey é interessante porque ela vem de uma fase bem difícil pro Walt Disney. Ele nasceu de um grande desafio do Walt, que tinha acabado de perder o seu grande personagem de sucesso, o Oswald. Não sei se você conhece, o Coelho Sortudo. Eu lembro do filme, que ele tinha O feito um Oswald the contrato, Lucky Rabbit. e aí ele perdeu o direito esse Exato. personagem. Então, o Oswald the Lucky Rabbit foi o primeiro personagem de sucesso. E se parece muito com o Mickey. Se você olhar assim, os dois, sim. ele só tem as orelhas, Sim. porque ele é um coelho. O Mickey é um camundongo. E ele foi negociar o contrato. E nessa negociação, o Roy ficou nessa negociação, ele descobriu que tinha perdido os direitos e também os seus animadores. Sim. Para nada mais, nada menos que a Universal. Então vejam Exatamente. que essa briga entre os dois vem de longa data. E aí, diz a lenda que nessa viagem de trem, ele teve a inspiração de desenhar o que a gente conhece hoje como Mickey Mouse, que ia se chamar Mortimer. Não Mortimer? Mickey. O nome dele ia ser Mortimer. Quem teve a inspiração foi o Ub ou foi o Walt? O Walt. O Walt que teve a inspiração, teve a ideia. E dizem que se conecta com um pequeno camundongo que ele alimentava lá no estúdio dele em Kansas City. Que ele alimentava um camundongozinho que vinha toda noite. E aí ele teve essa inspiração, desenhou, né? Teve a ideia. E aí chegou pra esposa dele e falou, olha, eu pensei nesse personagem e o nome dele vai ser Mortimer. O que você acha? E graças a Deus, a Lilian, a esposa dele, falou, Mortimer Mouse? Nada a ver, né? Quem que vai se conectar com o personagem chamado Mortimer? Imagina pra gente aqui no Brasil. Ela falou, não, acho que ele tem cara de Mickey. Mickey Mouse. O Mickey, né, aqui pra gente. E foi o Ub que, obviamente, aperfeiçoou essa ideia e que realmente desenhou. Porque o Walt Disney falava que ele não era um grande desenhista. E os primeiros filmes do Mickey, os primeiros curtas do Mickey, foi o Ub Iwerks que fez praticamente sozinho.
O cara era fora da curva, assim. Ele desenhava, fazia Mas 700 Mas o Walt esboços que por... ia dando as ideias. A ideia foi do Walt. Aham. Mas o Ub foi o cara que deu vida à ideia. Que deu vida ao corpinho dele. O Mickey, como a gente conhece desenhado hoje. Os primeiros filmes que você pega do Mickey Mouse, quem fez toda a animação foi o Ub. Não foi o Mickey que virou a Disney, não? Você falou que foi os Sete Anões, a Branca de Neve? Não, o Mickey veio muito depois, Porque né? teve um sucesso estrondoso, né? A Disney já existia. A The Walt Disney Company, Sim. como a gente conhece hoje, nasceu em 23. O Mickey nasceu em 1928. Mas eles não estavam bem nessa época, né? Não, porque tinha muitos desafios ainda. Tinha perdido o contrato lá do outro personagem. Perdeu o contrato do Oswald. Por isso que eu falo que o Mickey, ele nasceu numa época de... Transição. De um desafio. E óbvio que o Mickey virou um ícone, né? Hoje a marca já chegou a girar 5 bilhões de dólares no ano. Hoje tem collab com grandes marcas, que nem Gucci, por exemplo, coloca o Mickey lá nas bolsas. Hoje ele é a sensação da marca, é o embaixador da marca. Você pensou em Disney, pelo menos eu penso no Mickey. Mickey, é óbvio. Penso no Mickey. Não, ele é muito forte e muito protegido. E nesse momento que tem essa criação, a Disney não tem uma virada de chave? Tem também, tem uma virada. E depois isso vai evoluindo, né? Porque eles vão abrindo, por exemplo, para criar merchandising. Só que o Walt e a Disney, hoje quando você pensa, por que a Disney protege tanto o Mickey? Recentemente teve esse caso do Steamboat Willie, o Mickey de Steamboat Willie entrar em domínio público. Eu vi. Só que a Disney já brigou várias vezes para que isso não acontecesse, protege o Camundongo de todos os jeitos, porque ele é a cara da empresa. Sim. Você pensa em Disney, você pensa em Mickey Mouse. Tanto é que ele tá em tudo. Exatamente. Tá o CEO, tá o Mickey Mouse do lado. Então ele trouxe uma virada, mas é óbvio que, como tudo, leva tempo. E aí eles foram abrindo depois para merchandising, mas o Walt Disney e a Disney até hoje protege muito, por quê? Porque tem esse medo do que aconteceu com o Oswald. E o Walt Disney falou, agora eu vou criar um personagem e ninguém mais vai tirar de mim. Que foi o Mickey. Que foi o Mickey, que é protegido até hoje. Então, às vezes as pessoas falam, o Mickey é protegido, mas por quê? Toda essa... Se você entender a história, você sabe. Então, o cara perdeu um dos personagens, que agora é da Disney de novo. Bob Iger conseguiu, alguns anos atrás, pegar o Oswald de volta, era da Universal, pegou o Oswald de volta. Hoje você encontra ele lá na Califórnia. Mas aí você entende o porquê que esse personagem é tão protegido. Porque o Walt Disney não queria perder mais. Falou, perdi uma vez, não perco mais. Hoje os contratos da Disney são quilométricos. Cobre tudo. E o Mickey é o que ele é. Então, assim, o Ub, a gente quis trazer para os holofotes, porque a gente fala, gente, ele criou uma das maiores marcas hoje que existe no mundo, que é o Mickey Mouse sozinho. Mickey Mouse em si, ele é uma marca. Sim. Depois do Mickey, ele fez algum tipo de animação ou criou outro personagem? Sim, ele sempre esteve envolvido nas animações da Disney, nos parques, depois quando os parques vieram, nas atrações. Então ele, até o fim da vida dele, ele teve uma fase que ele saiu da Disney, depois voltou. Mas até o fim da vida dele, ele teve muitas contribuições. E é claro que uma que ele deveria ser muito conhecido, mas que poucos ainda conhecem, é a criação ele foi o gênio por trás do Mickey. Tanto é que se você pegar os primeiros filmes do Mickey, é o que eu sempre falo. Foi esse cara que fez. Porque era ele que era muito bom em animação. Então, assim, eu sempre falo, acho que um exemplo bom para entender os dois é o Walt deu alma ao Mickey Mouse. E o Ub deu a forma dele, deu o corpo dele. Então, um é alma, o outro é corpo. E o Mickey traz muito do que o Walt Disney era. Eu acho que ele faz essa imagem dele forte até os dias de hoje. Por exemplo, na abertura de Walt Disney World, o Walt Disney já tinha falecido. E quem fez a abertura foi o irmão dele, o Roy. O Roy ia se aposentar. E aí o Walt Disney faleceu
E ele teve que voltar para a empresa e continuar o projeto para entregar o projeto Flórida, né? Que hoje é o Walt Disney World, lá em Orlando. E quando ele fez o discurso dele, os jornalistas falam que ele tava nervoso, né? Tava assim, aí ele foi e pediu para trazerem o Mickey. Então ele fez o discurso de abertura do lado do Mickey, porque ele fala, esse é o mais próximo que eu chego do meu irmão. Lembrava do irmão, né? Então, o Mickey tem isso muito grande de manter vivo. Não é isso que ele representa de alegria, de tudo, né? Porque eu fico pensando, até hoje, eu já fui várias vezes para os parques, eu falei, essas vezes me perguntam, às vezes já fui, gente, já fui tantas vezes que eu já perdi as contas. Eu preciso ir lá e começar a marcar um por um de novo. E eu sempre paro e fico olhando como é que nós, adultos, temos essa conexão com o personagem que você fica 40 minutos a 1 hora numa fila para tirar foto com ele, que você chora, que você se emociona, que você é, meu Deus, é o Mickey, você abre um adulto. E você fica pensando, olha o que eles conseguiram criar. Um personagem. Você vai para qualquer outro lugar que tem personagem, sei lá, qualquer outro lugar no mundo que tem personagem que você não tem essa conexão, que é só um personagem, é só um mascote. Ah, você vai lá, tira foto, é legal. Mas o Mickey não. O Mickey tem essa coisa de... Eu já vi o Mickey 1000 vezes, eu vou pro cruzeiro e falo, não, eu quero tirar foto com o Mickey. E aí meu namorado fala, Juliana, você já tem 300 fotos com o Mickey. Quero, é o Mickey. Ó, é o Mickey que tá lá, vamos tirar foto com o Mickey. Onde vê o Mickey? Vamos parar, é o Mickey. E eu sempre paro e faço essa reflexão. E a gente não faz isso no dia a dia, porque a gente tá tão acostumado ao Mickey, Sim. que eu falo, já para pra pensar que eles conseguiram criar um personagem... Parece que ele materializou, né? É! Parece que ele saiu da tela. Não é mais só um personagem do... Parece que ele é uma pessoa. E ninguém passa assim, despercebido. Ah, só o Mickey. Não, a galera para. Não, é o Mickey. Olha, é o Mickey. E essa loucura. Pra adultos. Isso que eu acho mais... Assim... E quando a gente fez por muitos anos, mais de 5 anos pesquisando o Ub, fomos pra Kansas, onde ele nasceu, Kansas City. E você fala, cara, as pessoas precisam conhecer esse cara. Que ele criou esse ícone. Ele deu forma do jeito que a gente conhece o Mickey hoje. Por que você acha que ele não é tão conhecido assim? Olha, existem alguns fatores. E aí já... Abrindo um parêntese, nessa época que você tá falando, você tem os estúdios Disney ali, que era pequenininho, brigava com a Universal e brigava já com o Warner, que depois se tornaram o Warner Bros, que saiu, inclusive, trabalhavam com o Walt. O que diferenciou a Disney desses outros estúdios? Já emendando essa pergunta do Ub. O Ub Você disse por que as pessoas não sabiam... Por que as pessoas não conhecem o Ub? Se ele que deu toda essa... Tem uma questão de storytelling aí, né? E a própria neta dele já falou em algumas... Hoje a neta dele, a Leslie Iwerks, que também escreveu um livro sobre ele, falando The Hand Behind the Mouse. Ela trouxe essa questão também de trazer para os holofotes essa pessoa que era o Ub Iwerks, porque ele foi muito importante. E várias outras coisas que ele fez, que você vai ter que ler, porque eu não quero dar spoilers. Vou ler tudo. E quem tiver em casa vai ter que ler também. Com certeza vou ler. Tem muita coisa aqui. Já dei bastante spoiler do Ub, mas tem muita coisa aí boa que vocês vão ter que conhecer. Eu acho que tem um storytelling. Qual o interesse de quebrar o storytelling que é bonito do Walt Disney e a criação do Mickey Mouse? Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Você acha que o Walt não queria que o Ub tivesse esse reconhecimento? Também. Porque o personagem fez tanto sucesso que o Walt naturalmente... Tô especulando, tá? O personagem é meu. A ideia é minha. Eu não vou dar o crédito pro outro. Você acha que pode ter acontecido isso? Sim, porque se você olhar a história, a Disney lá atrás era o Disney Brothers Studios. E um dia, ele chegou pro irmão dele, o Roy, e falou, Roy,
Só cabe uma pessoa no holofote. Pode ter 2, só uma. E a gente vai trocar o nome. Não vai ser mais Disney Brothers Studios. Vai ser Walt Disney. Então aí já te dá a deixa de que, assim, é aí onde a gente fala que ele tinha um ego Tem um ego grande, né? Só que o Ub Iwerks, o Roy Disney, eles eram caras que queriam estar no backstage. Eles não queriam essa holofote, né? essa visibilidade que o Walt Disney tinha. Então ele deu certo, porque nunca Uhum. teve essa briga Uhum. pelo holofote entre eles. Mas, óbvio, já tiveram entrevistas, inclusive, com o filho do Roy, em que ele fala que na época o pai dele ficou um pouco chateado. Uhum. Mas não quero estar no holofote, então funcionou. Então, assim, dizer que o Walt queria todo o crédito pro Mickey não é impossível por conta dessa história. E existe também pra Disney a questão, e isso, óbvio, de novo, uma visão minha, né, de análise, todos os estudos que a gente fez do todo. Do storytelling. O storytelling é muito melhor falar que foi o Walt Disney. O criador. Entendeu? E realmente foi ele que teve a ideia. Sim. E é o que eu falei, ele é a alma do Mickey Uhum. Mouse. Só que esse cara, vamos combinar, né? Teve, assim, um impacto gigantesco. E eu acho que é um pouco disso que a neta dele quis trazer também. E a gente quis trazer também, porque a gente já tinha escrito. A gente tem um livro sobre o Roy Disney. E hoje é a única trilogia no mundo. A nossa trilogia, o Walt, o Roy e o Ub, não existe no mundo. É a única no mundo. Então, a gente tem muito orgulho de trazer de uma marca que a gente é fã, os caras que estavam por trás. Então, assim, dizer que não teve um pouco, sabendo dessa história do Walt Disney e do Roy, que não teve um pouco dessa briga ali, pode ter. Você disse várias vezes que o Ub foi fantástico, foi super importante nesse aspecto. Eu queria que você desse mais spoilers. O que ele fez assim de tão grandioso? É lógico, no processo de animação ele estava começando e ele era um gênio da animação. Mas o que mais que era o Ub? Ele era um gênio técnico também. Naquela época, a gente passou por uma fase, principalmente no cinema, de várias transformações de tecnologias que eram usadas para fazer os filmes. Uhum. Então, tem muito disso que o Ub Iwerks fez também, de não só ser um gênio da animação, mas ele entrou muito também nessa parte de inovação e tecnologia da Disney e dos filmes. Então, a gente traz muito disso, dos destaques dele, do que ele fez. Então, não é que... Por isso que eu falo, o livro, ele detalha tudo, porque ele vai muito além do Mickey Mouse, mas é óbvio que o Mickey Mouse, por ser o ícone que é, uma coisa muito grande que ele fez e que muita gente não sabe. Sim. Mas ele também era esse gênio técnico, de inovação. O Walt Disney vinha com uma ideia, eu queria que os filmes a gente pudesse fazer assim, que a imagem pudesse ser assim. E aí vem o Ub e fala, não, eu acho que eu consigo fazer. E então ele traz muito disso, que eu acho legal, e legal você ter perguntado, porque vai muito além de ser um animador. Eu tô muito curioso pra ler. Entendeu? Vai muito além de ser um animador. Então, a gente trouxe, assim, todas essas invenções que ele participou, como isso refletiu tanto nos filmes como em atrações nos parques. E então, você vai gostar. Tenho certeza. Eu só de assistir o filme eu adorei. O filme eu já assisti 3 vezes. O Walt Before Mickey? Já assisti 3 vezes. Eu gosto muito da história. Até me identifico muito com o Walt no começo. Você vai tendo ali problemas. Me identifico muito ali com ele. Já assisti 3 vezes. Então, ler o livro. E sabe o que é legal isso que muito. você falou? É que muita gente acha que o Walt Disney, o Roy Disney, o Ub Iwerks vieram de famílias ricas. Então por isso que eles puderam falir, por isso que eles puderam fazer, por isso que eles criaram um parque. Pelo contrário. Eles vieram de famílias extremamente humildes. Sim. O Ub, então, teve que virar o homem da casa, porque o pai dele saiu de casa, ele ainda era novo. Então, assim, você olha a história deles,
pra gente que empreende, principalmente no Brasil, Não, muito te inspirador. dá um gás de Muito, resiliência muito. de falar assim, gente, imagina você criar um personagem, tá sendo um sucesso, aí você vai lá pedir um aumento, você descobre que você perdeu. Você perdeu tudo. Não, agora imagina fazer o que ele queria fazer, que era desenhar e contar histórias, lá em 1940 e 50. Então, Tipo, pega 2024 e tenta fazer uma coisa que nunca teve na história. As pessoas e sem dinheiro. exato. Você vai te chamar de maluco e você insistir naquilo e dar certo. Então, por isso que assisti 3 vezes e tô louco pra ler esse livro. Não, e foi o que acharam, né? Que ia ser, assim, a Disneyland mesmo. O prognóstico era que ia fechar em 1 ano. 1 ano. Aí já tá aí que é 50 anos, eu não sei. 1955. Aí já tá mais de a 50 anos. a abertura. Então. E agora já tem 12 parques da empresa pelo mundo inteiro. E aí, Então, assim, olha que, né, tipo assim, realmente ele era louco para aquela idade. A preocupação dele, a perfeição, o Steamboat Willie do Mickey, em 1928, porque o Mickey teve outros filmes, mas muita gente acha que o primeiro foi o Steamboat Willie. E que agora, né, todo mundo sabe do Steamboat Willie por conta dessa questão de domínio público daquela versão do Mickey Mouse, que o Mickey mudou muito ao Sim. decorrer dos anos. E você olhar que o cara falou, não, agora eu vou fazer um curta com som sincronizado, que não existia naquela época. Aí ele tá lá, assoviando e cantando. Então, assim, é óbvio, não tô falando só porque foi o livro que eu escrevi, mas pra quem gosta de Disney e pra quem é fã do Mickey, que eu acho que a maioria das pessoas são, é muito legal entender um pouco mais da história dele. E aqui a gente trouxe vários dados também do Mickey, do nascimento dele, dos prêmios também que eles tiveram, o que o Mickey representa hoje como marca. Então é bem legal, dá Quem uma quiser visão adquirir, geral. nosso pessoal, quem quiser adquirir. E quem quiser adquirir está no nosso site. Então, se colocar seedsofdreams.org, tá lá. E disponível ele, tem toda a trilogia também, o do Roy Disney, o do Walt, quem quiser realmente se aprofundar. Fora os livros que a gente tem lá, que aí falam mais sobre cultura, liderança Disney e casos de excelência em serviços de outras grandes marcas também. A gente tem 2 Pessoal, vou livros. deixar os links aqui embaixo para vocês adquirirem os livros. Adquiram, porque a história do Walter é fantástica. E agora do Hub, aprendendo um pouco mais, estou muito curioso para aprender e entender dele. Como você disse, né? Quando eles construíram o parque, todo mundo duvidou e tudo mais. Hoje estão em vários países e a empresa está em vários países. Como que a gente mantém uma cultura, a mesma cultura, em países diferentes, com línguas diferentes, com religiões diferentes, e mantém a essência da empresa é a mesma? Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, eu acho que você precisa de padrões que não se negocia. Então, por exemplo, a Disney tem as 5 chaves que eu falei. Segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Lá no Japão, são as mesmas 5 chaves. Em Shanghai, as mesmas chaves. Em Hong Kong, as mesmas chaves. Então, é isso que eu falo. A cultura, ela tem que ser a cultura da empresa praticada, não importa onde ela vai. E você precisa ter padrões que você também não vai negociar. São esses padrões. Porque é isso que mantém a marca ser o que ela é. Você não pode abrir uma Disney no Japão e segurança não vir em primeiro lugar. Porque como eles falam internamente na Disney Universe, entre eles, e dão risada, um guest morto não é um guest feliz. Então, por isso, segurança não se negocia. Então, eu acho que primeiro de tudo é isso. E eu acho que as empresas falham nisso. Por quê? Os padrões de qualidade da Disney, eles são as diretrizes para o que os cast members fazem. Então, eu vou te dar um exemplo. Todo cast member, independente da área, nos parques e resorts, nos cruzeiros, eles são treinados nessas 5 chaves. Então, eu sou lá do time de limpeza. Tô lá no Magic Kingdom, várias pessoas no parque, e aí tá passando uma parada. Aquela parada para milhares de pessoas, e eu tô lá. E eu vejo uma faísca num dos carros. Eu tenho total autonomia para quebrar o show, porque segurança vem em primeiro lugar. Então, existe uma hierarquia. Segurança, cortesia,
show e eficiência. Inclusão, ela tá no meio porque ela abraça todas as chaves, mas ela não segue uma hierarquia, porque ela tá em tudo. Aham. Então, você quebra o show, que tá lá em terceiro lugar, porque segurança vem em primeiro lugar. Então, existe um caminho a ser seguido por todos. Então, é muito mais fácil você propagar essa cultura, porque já tá todo mundo bem alinhado. Isso independe de lugar, né? Independe de lugar. No Japão, se você perguntar, eles vão saber quais são as 5 chaves também. Nos cruzeiros, você pergunta, eles sabem quais são as 5 chaves. Tem que saber. Aham. Porque eles olham isso para tudo que é lado. Eles são, as ações deles dentro dos parques com os guests, com os clientes, são direcionados por essas 5 chaves. Então, isso não se negocia, não importa em que país que seja. Mas é claro que a empresa faz adaptações culturais para aqueles países. Por exemplo, quando abriram a Disneyland de Paris, não tinha bebida alcoólica no parque. O que você acha que os franceses pensaram disso quando eles foram almoçar? Não gostaram. Não gostaram. Então, rapidamente, na primeira semana de abertura, eles tiveram que mudar. E falaram, opa, vamos ter que colocar a bebida alcoólica, vinho aqui dentro. Tiveram que adaptar. Adaptaram para aquele parque específico. Entendeu? Em Shanghai, por conta da cultura chinesa, existe uma liberação em certos alimentos que você pode levar para consumir dentro do parque, porque existe uma cultura de que a família se une, come, existem áreas maiores, verdes, só com os banquinhos que parece que você tá num parque, atrás do castelo, porque é como eles gostam de comer, onde eles se sentam, se reúnem e tudo mais, entre família. Aham. Então, assim, várias adaptações são feitas, óbvio, para respeitar a cultura daquele país, e eles aprenderam muito com a Disneyland, Paris. E, obviamente, o Japão veio primeiro, mas os parques do Japão não são da Disney. A Disney ganha royalties, mas eles são controlados por uma outra empresa. E em Shanghai... Mas que segue todo o padrão Disney. Sim, tem que seguir. Tem que seguir até porque eles estão representando a marca Disney. Né? Legal. Com certeza vou ler seu livro e depois vou te mandar uns comentários, né, para você. Combinado. Queria falar do seu outro livro, né? Você é coautora do Soft Skills. E a gente vive numa era de inteligência artificial, tem muita automação de gestão de pessoas. E eu penso, acho que certamente é um pouco complicado isso, porque cada pessoa é de um jeito. E você querer gerir pessoas do mesmo jeito, vai ter problemas. Então, como que a gente desenvolve as soft skills de uma maneira mais flexível, da maneira que eu tenha liberdade e acesso a todos os tipos de pessoas, para que o meu time tenha a maior eficiência possível? Eu acho que primeiro é importante a gente fala do seu livro saber... também, fica à vontade. Sim, a gente saber quais soft skills a gente necessita para aquela área. Porque você não vai ter todas. Não tem como uma pessoa ter todas as soft skills. Vai ter soft skills que você vai ter que trabalhar. Por exemplo, vimos o caso de manhã que falta inteligência emocional em muitas pessoas no nosso país. Com certeza. Essa é uma soft skill que eles vão ter que trabalhar. Mas talvez tenha a soft skill da liderança. E vem de inteligência emocional. Exato, dentro daquela área. Então, ninguém vai ter todas. Então, a gente precisa, por exemplo, para uma pessoa que lida com cliente, ela precisa gostar de pessoas. Ela precisa ter empatia. Sim. Porque quando ela não tem empatia, que é uma soft skill, acontece o que a gente vê em muitos atendimentos. Você liga, às vezes, desesperado, com algum problema para resolver, e a pessoa não sabe te pedir desculpas. Às vezes o cliente só quer ouvir um pedido de desculpas. Então, é muito importante, primeiro, a liderança ser preparada, e às vezes o pessoal fala, mas tudo é o líder. Gente, quem escolhe ser líder tem uma responsabilidade muito grande, desculpa. Não tem como terceirizar a responsabilidade da liderança. E muito bem preparada, para dar o exemplo também dessas soft skills, e o processo de contratação precisa levar isso em consideração. E eu acho que muitos processos, porque é tudo feito, precisa de gente, precisa ser rápido, força o RH a fazer contratação, e aí é tudo rápido e não dá tempo para fazer, não dá tempo para olhar se a pessoa tem as soft skills que se precisa ou não, e depois essa pessoa vai ser demitida por falta disso. E você não acha que hoje essa nova geração que já nasceu com tecnologia na mão,
ela tem uma dificuldade muito maior em desenvolver habilidades, soft skills, habilidades sociais, empatia, inteligência emocional, conversar, uma conversa natural. E aí, voltando para o lado das empresas, fica muito mais difícil de contratar e até treinar essa pessoa. Sim. Eu já ouvi relatos de psicólogos dizendo que atendem crianças de 12, 13 anos porque essas crianças não conseguem sair do celular. Se ela não consegue sair do celular, ela não consegue se comunicar fora dele. Exato. E aí, como que a empresa lida com essa geração nova, que ao mesmo tempo tem tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente precisa das soft skills, que é algo natural do ser humano. Eu acho que a gente vai ter... hoje, esses dias eu estava discutindo isso, né? É uma preocupação muito grande quem serão os líderes aí no futuro. Porque esse pessoal vai estar liderando empresas e equipes. E hoje existe muito esse problema. Porque a gente veio a pandemia, e muitas crianças sofreram também na pandemia, porque elas perderam aí 2 anos de interação, e às vezes em fases cruciais de ter esse tipo de interação. Agora, eles são bombardeados com informações, e isso deixa também a nossa mente... A gente mesmo, como adulto, tem que se policiar. Porque a gente tá o tempo inteiro, é notificação, é isso aqui. Você não tem mais um filtro. Você chega em casa a qualquer hora, te mandam mensagem, se é sábado, se é domingo. Então, você tem que saber também lidar com essa questão. E eu acho que vai precisar de muito treinamento. Não tem como fugir disso. Porque, assim, as pessoas, elas vêm para empresas com certas habilidades já, que você adquiriu. Mas uma das responsabilidades também das empresas vai ser cada vez mais preparar esses colaboradores que eles têm. E é claro, vou terceirizar tudo para a empresa? Não, porque também você como profissional, eu vejo muitos profissionais, não vou fazer tal curso porque minha empresa não pagou. Não vou... Cara, se for depender só da empresa fazer a sua parte, você tem que buscar o seu desenvolvimento também. Certeza. Não é depender só da empresa. Só que a gente vai entrar numa fase, principalmente com essa nova geração e com essa falta de habilidade, que vai ter que ter muito mais reforço também interno de treinar e observar para chegar numa pessoa. Tem gente que está na área errada. Tem gente que não pode estar com o cliente. Ou tem gente que não pode liderar a equipe, não pode estar trabalhando em equipe, porque não consegue, não tem as habilidades para isso. Então, vai ter uma responsabilidade muito maior dos pais dessas novas gerações, né? De tentar expor essas crianças, tirar eles também só do computador, só do celular, para que eles tenham mais exposição também, para que não se perca essa relação social, que muitas crianças estão sofrendo com isso hoje em dia. E as empresas e as lideranças de também nutrir e cuidar dos colaboradores ali dentro. E, claro, as pessoas que querem se diferenciar no mercado, querem crescer dentro da empresa, também vão ter que buscar o seu autoconhecimento e olhar o que eu tenho que desenvolver. De falar assim, olha, não tenho muita inteligência emocional. Não consigo. O primeiro não que eu escuto do cliente, eu fico frustrado. Esquece. Então, vamos trabalhar nisso. Significa que você não pode trabalhar nessa área? Não, mas significa que é uma área que a gente precisa trabalhar. E os processos de contratação vão ter que olhar muito mais isso. Porque eu já trabalhei com pessoas que tinham talento técnico sensacional, mas que teve que ser demitido por falta de soft skill, porque não tinha o comportamental. Eu não sei se você já viu, tem pessoas que não atendem telefone. Não conseguem atender telefone. Eu não atendo telefone, eu só respondo mensagem. E às vezes... E eu acho que todos nós estamos entrando um pouco nessa fase também. Eu atendo de quem eu conheço. Se alguém me liga que eu não tenho o número, eu não atendo. Eu ia te contar um caso, mas fugiu da cabeça aqui. Mas enfim, vou lembrar aqui e te falo. Mas tem gente que não atende telefone. Isso é bizarro, né? Você é especialista, né, em psicologia positiva. E a gente está vivendo um momento de excesso de conteúdos. Sim. Então, é até difícil filtrar, né, qual conteúdo é bom, qual conteúdo é ruim, é verdade, não é verdade. E aí, além da gente ter esse excesso de conteúdos, os conteúdos são muito rápidos. Sim. Então, a pessoa vê uma frase de 10 segundos, vê um vídeo de 10 segundos, ou ela já crava que é verdade, ela já não busca aquele conhecimento. A gente está num momento muito complicado nessa questão de conteúdo. Sim. E você sendo especialista em psicologia positiva,
Como que você vê tudo isso? Eu fiz um post recentemente falando sobre isso, que eu acho que a gente tá entrando numa fase que a gente tem que aprender a filtrar o que a gente absorve. Uhum. Porque tem muito conteúdo gerando ansiedade Sim, nas pessoas sim. e tristeza também, porque você Uhum. fica o tempo inteiro se comparando. E existem vários estudos da psicologia positiva que mostram o impacto negativo também dessas comparações. Aham. Que você tá aqui bem, só que aí o seu vizinho conquista um pouco a mais que você, ou melhora a casa, ou compra um carro novo, aí você já fala, não, agora eu preciso comprar um carro novo também, agora eu preciso ir para os mesmos lugares, preciso fazer as mesmas viagens e tudo isso. E as redes sociais, elas vieram com isso muito forte. Porque ainda tem a falsidade, né? Porque é todo mundo milionário, É. com 25 Tudo é fácil, anos, tudo é porque rápido. tudo é fácil, porque você pode fazer também, porque se você seguir essa receita de bolo, você... Não existe receita de bolo, gente. Não existe. Existem caminhos que mentores vão te falar, olha, se você que seguir esse caminho, sim, mas tem trabalho, muito trabalho duro ali por Muito. trás. Então, eu acho que a gente precisa, esses dias eu falei sobre isso, a gente precisa saber filtrar também e pausar coisas que não estão nos fazendo bem. E as pessoas ficam lá consumindo, para de ver. Tem um estoicismo, né, que eu gosto muito, que fala que se você não se controla, se você não tem o seu próprio autocontrole, quem é você, então? Então eu falei, gente, se... Ah, tá ruim. Ai, o conteúdo de fulana me gera ansiedade. Por que tá olhando o conteúdo da fulana? O que você pode controlar? Ir lá e parar de olhar. Então para de olhar. E a gente tá numa era muito superficial, que é o que você Total. falou. Sabe? E pra gente que cria conteúdo, que estuda, porque a gente precisa levar o melhor conteúdo possível pro cliente, precisa estar atualizado, precisa saber tudo que tá acontecendo e tudo mais, é muito triste, porque as pessoas querem atalhos que não existe atalho. Às vezes, por exemplo, eu já tive um caso, a gente tem um curso de psicologia positiva, Uhum. online, e ao vivo que a gente faz, todo ano tem um. E uma vez um cliente me ligou e falou assim, eu vou ser especialista depois que eu fizer esse curso? Aí eu falei, não. Não vai ser. Ah, não, mas então por que eu vou fazer esse curso? Eu falei, então, não vai. Eu falei, quem está lá para te dar conteúdo são pessoas que estudaram isso por anos, que aplicam, que tem psicólogos que a gente traz, tem pessoas com doutorado, com PhD nessa área, eles vão te dar. Mas você não pode me dizer que em 6 horas de curso você vai ser especialista. Ninguém vira especialista de nada em 6 horas. Só que hoje vende-se a ideia de que você pode ser especialista em qualquer coisa num curso de 1 dia, num curso de 3 dias. E não existe. Eu até sempre conto essa história. Eu estudei PNL 2 anos. E eu sei pouco de PNL. Sei o básico. Estudei 2 anos. Aí um dia eu tava andando de carro, aí tinha um outdoor assim. Seja especialista em PNL em 72 horas. Aí, ó. Eu olhei e falei, cara, 72 horas de curso, ele vai ser especialista? Eu estudei 2 anos, li pra caramba. Eu acredito que meu conhecimento é muito básico. O cara tá vendendo que vai ser especialista em 72 horas. E o pior é que tem muitas pessoas que compram. E essas pessoas compram, fazem esse curso, passam a vender que são especialistas. E aí você vai montando uma geração de pessoas sem conhecimento. Sim. E eu não sei se você tem reparado isso, Juliana, nas redes sociais, especialmente no Instagram. Tem muita gente, principalmente pessoas com muitos seguidores, tem reparado muito isso. Essas pessoas, elas estão se tornando o próprio personagem que ela vende. Sim. Porque aquilo ali não é realidade. Aquilo ali não é realidade. Você tá montando algo. Mas a pessoa entrou no personagem de tal maneira que ela virou o personagem. Que ela não é mais a pessoa. Então, ela tem que viver 24 horas maquiada, ela tem que viver 24 horas toda treinada, toda não sei o quê. Ela tem que viver 24 horas da maneira do personagem dela, e não do que é ela, da essência dela. Sim. Então as pessoas estão chegando num ponto de viver o personagem que elas mesmas criaram. Ó, loucura. É. Não, isso acontece muito. Essa coisa do atalho.
E foi engraçado que outro dia eu tava tem um grupo de profissionais aqui do Brasil, e um deles, a gente tava falando sobre isso nesse grupo, e ele falou assim, falar o quê de um país que 1% do PIB vem de apostas? Ele citou essa frase. E aí você começa a ver como as pessoas estão carentes de atalho. Qual que é o caminho mais rápido? E não existe. E eu posso perder uma venda. Pode vir alguém e falar assim, eu vou ser especialista. Eu vou falar, não. Ah, mas você vai perder a venda. Não importa. Eu não consigo dormir e colocar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu menti pra alguém. Não vai ser especialista. Isso é o problema, né? Hoje as pessoas estudam, sei lá, 20 anos um tema, aí fala que vai te ensinar em 3 dias. E que valor, então, tá no teu esforço? Aí depois a pessoa vem e fala, não, porque se esforçou como se em 3 dias eu posso ser igual a você? Só que aí o que ela faz? Ela cria um personagem. Ela aluga uma Ferrari. Ainda tem uns que alugam. Ela aluga uma Ferrari, ela vai numa mansão ou no condomínio de alguém que ela conhece, vai, tira foto lá com a Ferrari, faz um videozinho, estudei aqui assim, assim, assim. A pessoa olha, vai lá e compra o curso do cara. Aí o cara ficou rico como? Eu vou te ensinar rico porque eu sou rico. Não, eu vou te ensinar rico ficando rico. Aí a pessoa compra aquele curso, enriquece a pessoa e ele mesmo vai ganhar nada com aquilo, ele vai ser enganado. Isso é o que mais tem. E no Brasil, o Brasil é o país, a taxa de leitura do Brasil se eu não estou enganado, é 0,9, algo assim, de livro por ano. Então as pessoas não leem. Se as pessoas não leem, a gente tem um ambiente fértil para que proliferem esse tipo de gente. Não é à toa que o Brasil é o país que tem mais coaches no mundo. É o Brasil. Por quê? Se você tem pessoas que não leem, pessoas que não têm cultura, qualquer um que fala qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Eu sou evangélico. Já li a Bíblia. Adoro Bíblia. Já fiz um ano de teologia. Teve a pandemia, eu tive que sair. Eram 3 anos. Estudei um ano de teologia. Eu, como conhecedor de bastidor de igreja, etc, etc, eu te falo com toda certeza. Eu duvido que 80% que tá lá já leu a Bíblia, que é o livro que, em teoria, você tem que saber, porque é a sua regra de fé dentro da igreja. Então você imagina, se o fiel não lê a própria Bíblia, vai ler um livro qualquer. Então, Juliano, para arrematar isso tudo que eu tô te falando, a gente teve alguns vídeos que bateram milhões de visualizações. E você vê pelos comentários o nível de cultura. O brasileiro, ele é um povo assim, trabalhador, esforçado, é um povo que abraça todo mundo, etc. Só que é um povo, infelizmente, ele não quer cultura, ele não quer. Você pode chegar aqui, ó, eu te dou um curso de filosofia, ele não quer. Eu te dou um curso, tô falando de maneira geral, vou te dar um curso de francês, ele não quer. Ele não quer. Por quê? Ele quer o atalho, ele quer a aposta. Infelizmente. Pedão, você está tirando isso. Milhares de comentários que a gente está tendo, você vai começando a ter uma percepção de pessoas. E aí conversa com pessoas que têm escola de idioma para você ver. Conversa. Tudo que é dado não tem valor, as pessoas não querem. Não, é. As pessoas não querem. Então, você pode dar o que for. Quando fala-se de cultura, a pessoa não quer. Agora fala de um funk qualquer. Lota. A pessoa paga. E paga caro. Infelizmente. Então, assim, tem alguns grupos no Brasil, eu não vou citar nomes aqui, mas que têm feito um papel nesse sentido de trazer cultura, de voltar à cultura clássica. Vou até citar o nome, sim, Gabriel Kanner tem feito um trabalho fantástico junto com o Guilherme Freire. Eles estão fazendo um papel esse resgate da cultura clássica para as pessoas voltarem a ler os valores clássicos. Eu acho que é extraordinário. E as pessoas têm que voltar a ler. Então, um livro seu desse aqui, ó, o quanto que você não se dedicou e pesquisou para escrever esse livro? E dá trabalho escrever livro, viu? Agora você imagina. Vou te falar que dá trabalho. O trabalho que você teve para escrever isso aqui e o conhecimento que eu vou adquirir, sei lá, em 4 horas de leitura disso aqui. Só que o brasileiro, infelizmente, não quer. Infelizmente. Então, a gente que tem essa percepção, a gente tem que tentar começar a mudar a mente das pessoas. E eu, para finalizar, eu falo muito isso com meu pai. E ele já tem um pensamento já um pouco diferente, ele é militar e tal. Então eu tento sempre tentar trazer essa parte cultural, essa parte do conhecimento, porque sem isso a gente não adianta a gente ter rio, não adianta a gente ter riqueza, não adianta a gente ser um país trabalhador. Isso aqui não vai para frente. A gente vai eleger sempre populistas, que é o que a gente tem visto aí nos debates, né? Que é uma coisa
Desculpa, mas isso é uma coisa temerosa, né? Coisa horrível. Então, não sei o Falta, que você acha disso, mas falta o que você falou, né? Que a gente falou hoje. Falta muita inteligência. muita, Falta muitas habilidades muita. comportamentais. Para mim, foi o que a gente conversou aqui. Uma parte muito gratificante do meu trabalho é quando eu vejo que as pessoas realmente absorvem e aplicam para o bem, para evoluir profissionalmente, para melhorar dentro das empresas, para que elas se movem nesse sentido e que elas estão buscando esse conhecimento. Não querem sair fora dessa coisa do atalho, porque não existe atalho. É o que a gente falou. Tem muito trabalho duro por trás. Esse livro foram 5 anos de pesquisas, de idas e vindas para vários lugares, para poder trazer o que tem de atual, o que é, porque não tem fácil. Esses dias me perguntaram, essa semana, falaram assim, como é que você entrou, né? Começou a dar palestras e tal. Eu falei assim, eu sempre trabalhei nessa área, sempre trabalhei com cliente, então eu posso falar de uma coisa que eu trabalhei, que eu fiz, mas eu falei, eu ainda estudei por 5 anos pra eu falar assim, agora eu vou subir no palco e falar. Pessoas assim também que trabalham nessa área, 5 anos? Eu falei, 5 anos? 5 anos investindo, indo, vindo, estudando de todos os lados, de tudo, para que eu possa subir e ter propriedade no que eu vou falar, de falar de algo que eu posso. Não de alguém me fazer uma pergunta, eu falar, eu só li no livro. Não sei como é que é. Mas ninguém quer isso. Não quer, infelizmente. Ninguém quer isso. Quer o atalho. Quer falar assim? Outro dia eu recebi uma mensagem de palestras prontas. Você compra a palestra que você quer, no tema que você quer. Quero falar sobre liderança, tá aqui uma palestra. Eu falei, como é que alguém vai falar de uma coisa se não fez? Se não teve nenhuma experiência nessa área? Você vê como o mercado tá criando coisas para que as pessoas caiam nessa. E o que a gente começa a criar? Uma cultura superficial. Total. Aí eu falo com as pessoas que têm mais preocupação em gerar conteúdo, eu falo, não, vamos no reverso, vamos criar uma cultura que as pessoas queiram estudar, eu tenho um sonho de fazer o que você faz, que legal, dedique-se, estude, busque informação, não faz um copia e cola, tipo, não vai só pegar o conteúdo do coleguinha e falar de uma coisa que você não sabe, ou nunca viveu. Vai viver, vai estudar. Não quer dizer que pessoas acadêmicas que talvez não fizeram na prática não saibam. É óbvio que elas saibam. Mas elas estudaram. Não foi um curso de 72 horas que você vai virar especialista em fazer aquilo. Aí quando eu vi isso vendendo palestras prontas, eu falei assim, não é possível que as pessoas estão... E assim... Vai ser um sucesso. Com Escolhe certeza. o tema e Com fala. certeza. E vai pra cima. E aí a pessoa que comprar vai palestrar. Aí eu falo, gente, como o mundo ficou maluco, né? A rede social, eu não sei se você tem esse olhar, mas a rede social, ela maqueia tudo. Se você entra na rede social de alguém, tá organizadinho, tem um vídeo bem editado, a pessoa já segue, você tá bem vestido, ela tá te vendendo algo. Mas será que aquela é a essência dela? Será que ela realmente ela é uma boa profissional? Será que ela estudou 5 anos para escrever o livro dela? Porque hoje eu entro no chat GPT, ele escreve o livro para mim. Escreve isso para mim. Ele me dá um livro. 50 páginas? Ele me dá. Exato. Então, assim, tá faltando essa essência. E aí eu te faço uma pergunta final. Nesse mundo extremamente tecnológico que a gente tá, onde a gente não sabe mais o que é inteligência artificial, o que talvez é o ser humano, interações sociais cada vez mais difíceis. Como que a gente constrói uma jornada, tanto do cliente quanto da empresa, mas uma jornada que seja única? A empresa quer se diferenciar no mercado, ela quer ser única, mas ela quer ser autêntica. Ela não quer comprar um curso de 72 horas e virar... Não, ela quer ser autêntica. Como que a gente faz isso em todo esse cenário que a gente está hoje? Eu acho que primeiro qual é a sua essência? É muito importante parar e fazer essa reflexão. O que é a sua essência? O que você está vendendo? Porque você não vende... Eu não vendo livro. A Disney não vende ingresso de parque. A Apple não vende celular.
vende várias outras coisas. Vende o status, conhecimento, sonhos, felicidade. Então, acho que primeiro a gente precisa ter isso muito claro. Uhum. E porque isso vai nos direcionar a tudo que vem depois, e para construir essa cultura, a gente vai fazer desse jeito. Então, por exemplo, eu venho do tema experiência do cliente. Na minha imersão, meu cliente não pode ser tratado mal. Então, você vê que eu começo a desencadear uma cultura. Quem eu contrato, eu já falo, se tratar mal o cliente, não fora. fica aqui, porque não tem como. E eu passo essa importância para eles. Eu falei, vocês estão entendendo o que a gente vende? Estamos. Então, a experiência do cliente tem que ser boa em toda a jornada. Porque se ela não for, eu não tô vivendo a minha essência, eu não tô vivendo o meu propósito. E às vezes as pessoas não têm isso claro ainda. Elas acham que elas estão vendendo um livro. Não, mas do que é o seu livro? Você está vendendo conhecimento, né? Você está agregando cultura, tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa buscar essa essência, porque num mundo cada vez mais tecnológico, as interações humanas, elas estão ganhando cada vez mais força também. São elas que fazem a diferença. Você não quer ser só tratado por um robô. Quando você mais precisa, você quer um ser humano que te ajude ali. Com certeza. Então, eu acho que, assim, eu sou super a favor da inteligência artificial. Claro, ela vai ter que vir com alguns limites agora, porque ela tá perdendo a linha, né? Sim. Você vê, eu vi esses dias um vídeo do Hauser, aquele músico muito famoso, e ele falando, gente, estão usando vídeos meus com a minha voz, com a minha imagem, mandando pra fãs e não sou eu. Eu Então ouvi vai de outra ter pessoa. então vai ter que ter um controle nisso. É. Mas a inteligência artificial que tá vindo para as empresas, para ajudar, eu acho que ela tem que ser uma ferramenta, um meio e não o fim. Com certeza. Concordo. Então a gente vai, eu acho que tudo é cíclico, né? Então acho que vai dar, a gente tava falando esses outros dias, vai chegar uma hora que o pessoal vai parar e falar, não, chega, vamos voltar a ser humanos, e as interações humanas estão cada vez mais importantes, porque as pessoas estão carentes disso, elas querem empatia, elas querem ser bem cuidadas, e tudo isso também se reforça com rede social, porque é aquilo que você falou, tem muitos personagens por aí. E óbvio, você tem que saber como se portar. Às vezes as pessoas falam, mas ninguém posta o que é ruim na rede social. Eu falei, gente, é óbvio. A pessoa vai ficar postando o quê? Que ela tá chorando, que ela tá pagando boleto, que ela tá pagando... Não vai. Ela vai vai postar algo que agregue ou pra ela ou pra você, enfim. Mas é claro que você tem que fazer isso de uma forma consciente e tomar cuidado como é que você tá influenciando o outro. Porque a gente tem um poder de influência muito grande hoje nas redes sociais. Sim. Tem pessoas que te seguem, que te admiram e que você é exemplo, então você tem que... Só que você não pode ser muito diferente daquilo, porque senão uma hora a máscara cai, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que tem que ter equilíbrio, né? Que você posta. Exato. Tem gente que vai tomar banho e tá postando que tá tomando banho. Não. Então, assim... Sai de férias, aí a pessoa fica... Oh. Ah, acabei de acordar. É. Ah, agora eu vou trocar o pijama. Ah, agora eu vou escovar o dente. Ninguém quer saber. Né? Tem gente que... Vira uma novela. É, exatamente. Então, não, assim, vem se trocar comigo. Eu falo, gente... bizarro, né? Calma, vamos filtrar. Às vezes o pessoal me pergunta, fala assim, mas eu achei que você tava em tal lugar, mas você tá em tal... Eu falo assim, porque nem sempre eu vou postar em tempo real onde eu tô. Não, e tem gente que usa disso, porque a rede social você não sabe. Você posta, você vai lá e posta. Se você tiver uma foto de uma praia, Entendeu? você tá na sua casa, você vai lá e, eu vou postar aqui pra girar, porque o algoritmo gosta disso. É que eu tava te falando antes do programa, questão do algoritmo. Então o cara vai e posta, aí começa a gerar engajamento, mas ele tá sentado no sofá. Sim, e outro Então, que tem uma questão de, por exemplo, às vezes, sei lá, vou tirar 3 dias de férias. Não quero postar em tempo real, porque eu tô curtindo aquele momento. Depois eu sento em casa e faço. Sim, aí é outra história. Outra história. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu achei que você ainda tava. Eu falei, não, tá atrasado. Porque eu por exemplo, no navio mesmo, eu não quis comprar a internet do navio. Porque quando eu tava dentro do navio, eu falei, eu quero me desconectar, eu quero curtir o que tá aqui. Sim. Entendeu? Depois eu posto. Mas tem gente que é aquela febre. Não, tem que ser tempo real. Eu falei, não é novela. E é isso que a gente tá falando da essência. Tem que ser essência. Eu não sei se você teve essa época, mais de, sei lá, 15 anos atrás, de reunir todo mundo, adolescente, 10, 20 pessoas, a gente ficar batendo papo. Você passou por isso? Pois é, sim. Você chegava na escola, não tinha telefone celular, era Não. recreio.
Você tinha que conversar, tinha que Todo interagir. mundo interagindo, conversando. Era Aí maravilhoso. tinha um torneio, sei lá, de futebol, tava ali todo mundo torcendo, jogando. Agora hoje. Então, assim, é um problema que isso nos próximos anos, eu não sei onde vai chegar. Tanto Sim. essa questão da interação, que as pessoas estão interagindo mais na rede e menos fora. Mas ao mesmo tempo ficando mais sozinhas. Então, eu não sei onde a gente vai chegar nisso. Esses dias mesmo eu tava com alguns amigos, a gente tava jantando, e aí um deles falou assim, ó, ninguém sabe que a gente tá aqui. Eu falei, porque a gente não tá preocupado em falar que a gente tá aqui, a gente tá preocupado em aproveitar esse momento. Exatamente. Sabe, em trocar, e foi assim um papo tão rico de negócios, Exatamente. de tudo, Exatamente. que você fala assim, nem sempre as pessoas precisam saber onde eu tô. Com certeza. E gera engajamento? Óbvio que gera. Com certeza. Se eu for num shopping falar a marca que eu tô comprando, a bolsa que eu tô comprando, o que eu tô fazendo, se eu fui fazer o cabelo, se eu fui não fazer... Gera engajamento. Porque as pessoas querem ver esse seu lado. Mas nem sempre é o momento apropriado pra ficar fazendo isso. Por isso que tem que ter o equilíbrio. Entendeu? Engraçado que você falou isso. Eu jantei com 2 pessoas. Era sobre negócios. Foi umas 2 horas. A gente só falou de negócio que a gente tava fazendo. E aí no final, a gente terminou de jantar, eu até comentei, nossa, se a gente tivesse filmado, hein? Isso aqui tinha muito corte. Todo mundo, a gente começou a rir. A gente falou exatamente disso, eu falei com esse casal. A gente falando, ele falou assim, nossa, ia dar um super podcast que a gente conversou hoje na mesa. Ia ter muito corte. A gente começou a rir, mas a gente tava preocupado ali em fazer o negócio de fato acontecer. Sim. Mas, assim, enfim, tem que ter equilíbrio, tem que saber onde postar, o que postar, como influenciar, enfim. Tem. É bom ter esse equilíbrio. Juliana, eu queria, já que você falou muito aí do Walt e do Roy, que são líderes e pessoas que inspiram muito, eu queria que você deixasse uma mensagem para inspirar. Fica à vontade. Eu acho que, primeiro de tudo, nesse mundo que a gente vive, toda essa tecnologia, tudo isso, para que você aí não perca a sua essência, independente do que o mundo está fazendo, independente do que viraliza, do que não viraliza, a gente tem que ser fiel à nossa essência. E busque conhecimento, busque se desenvolver, não espere de terceiros, porque hoje esse é o grande diferencial. A gente precisa se cuidar, eu acho que mentalmente, e a gente tem que saber filtrar as redes sociais por conta disso. E nos negócios, e como a gente fala de profissionais para se destacar, a gente precisa se desenvolver, mas se desenvolver de uma forma real. Não buscar só o superficial, não ser igual todo mundo faz. Ah, mas a pessoa vai nesse daqui que é mais fácil. Ah, porque se eu for nesse daqui em 72 horas eu sou especialista. Uma hora, gente, isso cai por terra. Isso não se sustenta a longo prazo. Então, essa é a dica que eu deixo para eles. E que saia do que você falou, né? Vamos sair dessa média que só quer o raso e vamos nos aprofundar, porque eu acho que, como eu falei, tudo é cíclico. Uma hora isso vai virar e aí o pessoal vai ver que, né, não dá para se sustentar aqui. Eu falei assim, você confiaria em um cardiologista que se especializou em cardiologia em 3 dias? Nunca. Jamais. Fica aí a dica, então. Pessoal, a dica tá aí. Juliana, queria te agradecer. Pessoal, todos os links dos livros da Juliana, as redes sociais, eu vou colocar aqui embaixo para você poder seguir. As redes do Content também, aqui embaixo. Segue as nossas redes, deixe seu comentário, seu like. Isso ajuda muito a nos ajudar a crescer o canal. Segue também o canal se você não é inscrito. Queria te agradecer até aqui, esteve com a gente. Agradecer pela audiência. Até a próxima.